Sim, é A hora que verdade. você quiser entrar, fica à vontade. Eu vou admitir o pessoal aqui, eles vão entrando aqui, meu amigo, Tá bom. e vai ser um sucesso. Nossa, eu tô louco para assistir sua palestra. Essa sim, lá na sede da Line, né? Então, assim, estaremos em casa, o Almir vai estar com a gente lá, vai ser um sucesso, meu amigo. Com certeza vai ser um sucesso. O pessoal tá entrando André, aqui. imagem minha, como Ah, é que tá? Eu não te perguntei a minha tá, que é imagem. isso, né, velho? Você tá no estúdio Tô profissional, nada, né? imagina, não. É que Você tem apartamento é três difícil, luzes né? atrás de você. Não, isso é fundo falso, né? É o Ah, Fefela é? da Ficou É, muito leitura, 10, cara. estilo, Ficou é um muito 10, fake, a velho. né? Depois, se você leitura do quiser, livro depois eu Muito te 10. passo esse Tirácida, estúdio para você. Deixa eu. eclesiástico. Acho que eu estou vendo aqui. Zoom. Bom dia, meus colegas ortodontistas. Última aula da mentoria CleanCheck Previsível. Café com Condé. Deixa eu bater uma fotinha aqui. Quem puder abrir a câmera, abre. Quem não puder, tá tudo bem. Tintim, deixa eu pegar nessa mão de cá. Aí, pronto. Vamos lá. Windows Shift S. X, X. Perfeito, perfeito. Está gravando, doutor Ricardo, aqui no centro, perfeito. Bom, agora deixa eu mandar essa foto lá, porque a gente vai começar a conversar, meu filho. Esqueço de falar isso aqui há muito tempo. Olha lá, meu amigo. Já mandei a foto para o doutor Ricardo e Obrigado, vamos Condé. colocar isso aqui lá no grupo. Perfeito. Estudo, perfeito. Põe aqui no grupo. Põe aqui no grupo. Aqui. Perfeito. Bora lá, gente, pessoal. Bora lá que vai ser um sucesso. E sem enrolação nem nada, eu já quero aqui apresentar o meu mestre, doutor Ricardo, uma referência para mim de ortodontia. Quando eu sonhava em fazer alinhadores, ele só fazia exclusivamente 100% dos casos com alinhadores. Então, assim, eu sofri com alinhadores, doutor Ricardo sofreu 10 vezes mais. Eu estudei alinhadores, doutor Ricardo estudou 10 vezes, 10 anos, 15 anos antes e muito mais do que eu. Lá 2002, tá? 2002, alinhadores. Então, assim, se tem uma pessoa que é uma autoridade nesse sentido aí, que eu tenho como referência, é o doutor Ricardo Barbosa. E sem enrolação, meu amigo, conta para mim aí, fala para nós. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Condé. Nossa, não é para porque é carnaval hoje, mas e você? Toda vez que a gente se encontra, eu curto demais, não é assim, você sabe que eu sinto, porque eu gosto do jeito que a gente conversa, até antes da gente começar, a gente estava falando de Harley Davidson, e você sabe que eu fui, assim, um harleiro, eu tive Harley Davidson durante vários anos da minha vida. Você tem uma ideia, a Rota 66 nos Estados Unidos de Harley Davidson. Nossa. E sempre adorei a Harley pelo espírito que tinha por trás, até dos equipamentos. Bom, rapidinho, porque eu participava dos encontros de motocicleta e um dia eu entrei tinha umas barraquinhas lá e eu vi um casaco da Harley maravilhoso, só que eu não tinha Harley. Aí eu falei assim, puxa, esse casaco aqui, quanto é que está esse casaco? Ela falou o preço. Eu falei assim, eu vou levar esse casaco aí. Mas espera um pouquinho, você tem Harley? Eu falei, não, eu tenho essa Yamaha aqui. Era uma que imitava a Harley Davidson. Não, eu não vou te vender esse casaco. Eu falei, o que, Nossa. como não? Bom, a partir desse dia, assim, demorou 6 meses para eu me organizar. A Harley estava entrando no Brasil, para eu chegar 2 anos depois de comprar esse casaco, porque eu queria ter um casaco Harley Davidson, né? Bom, vamos parar de falar de motocicleta, porque eu sou apaixonado. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, eu vou mostrar. Eu não ando mais de Harley, eu ando de BMW, porque BMW me deixa aí, por exemplo, eu cruzei o Alasca de moto, fui até Ushuaia, isso é legal. De moto é fundamental, quem gosta tem que fazer isso. Ushuaia é o ponto mais extremo do sul, e Prudhoe Bay, que fica no norte do Alasca. E eu fiz isso de GS 1200, que é a BMW. De Harley não ia dar para fazer. Até dá, mas eu ia chegar. Não, a vantagem disso tudo que você está falando, Condé, é que é fácil quando a gente tem 64 anos. Eu estou com 64, então um monte de coisa a gente esquece, deixa passar batido e acaba interpretando de outro jeito. Condé, posso dividir minha tela com você? Porque aí fica Por mais favor, fácil. por É, favor. é, só voltar aqui. Eu tenho que colocar no começo que eu já tinha terminado. E aí você me fala se você está vendo a minha tela Tô principal. vendo.
Perfeito, Tá meu bom. amigo. Mentoria, tamo junto. Legal. Ah, só rapidinho, vai. A minha formação é pela Unesp em São José dos Campos. Eu não sei se tem alguém aí de São José dos Campos. É uma faculdade que eu adoro, porque fica. Eu moro aqui em São Paulo, meus pais moravam na Avenida da USP, e eu não queria ficar por ali, e fui para São José dos Campos. Depois o mestrado e doutorado aqui também na USP, mas antes eu fiz com Kurt Faltin Júnior, a especialização em ortodontia e ortopedia funcional. Mas vamos falar mais coisa. Hoje, só o Condé falou muito, mas, olha, eu queria mostrar como é que eu trabalho e como é que é meu consultório hoje em dia. Ele é pequeno, tá vendo? Olha, nada de infraestrutura americana. Eu tenho duas salas só, dois consultórios. Eu gosto muito de tecnologia. Olha o número de telas que eu tenho por perto. Eu acho que quem faz Invisalign está faltando uma que não dá para ver, que fica sobre o paciente ali, para ele acompanhar o que está acontecendo no escaneamento, nos clean checks. Ou seja, eu acho que isso é fundamental. Só para falar um pouquinho do que eu dou de importância para a família, do que eu dou importância para o meu manual aqui embaixo do lado direito. As motos aqui já é BMW, isso aqui no deserto do Atacama. Gosto de fotografia também, mas principalmente hoje, depois de tudo isso, eu consigo ir de bicicleta para o consultório, demoro 6 minutos para ir para o meu consultório. Mas em São Paulo, eu tenho uma ciclovia que vai, eu moro em Faria Lima, com Cidade Jardim, e meu consultório eu consigo chegar de bicicleta em 6 minutos. E eu venho almoçar em casa todo dia, isso não tem preço, né? Isso mudou o jeito de eu encarar como é que era ir todo dia para o consultório de manhã e como é que era a minha rotina do consultório. Eu tenho duas meninas que trabalham dentro do consultório, eu tenho uma estagiária que vai terminar a especialização, que provavelmente vai me ajudar mais, e tem uma pessoa na recepção, um manobrista. Bom, é um esquema enxuto e que você só valoriza quando você vê que na pandemia você continua enxuto e não tem problema nenhum. Quando ele pediu para eu falar de um caso só, eu resolvi falar de um caso e sobre três tópicos que eu acho super importante. Então, por que eu vou falar de preparação com ortodontia, com Invisalign, para a cirurgia ortognática? Primeiro, porque essa chavinha que virou para mim com a cirurgia ortognática foi quando eu já tinha traduzido 2 livros para essa empresa Arte Médicas e Artmed, e eles me pediram para traduzir esse livro do Prophet. E eu falei, não, chega, isso é uma dor de cabeça traduzir. Bom, resumindo, o Maurício Casa topou, porque ele já tinha ido fazer um estágio lá com o Prophet nos Estados Unidos, e falou, cara, esse cara é bom. Não, ele fez com o Sarver. O David Sarver falou, não, esse cara é bom, vamos ver. Pô, resumindo, a gente traduziu o livro, e eu comecei a ver que não, para preparar para... Isso com ortodontia fixa antes, tá? Eu era meio, você imagina, avô dentista, pai dentista, falava em cirurgia ortognática de ficar com a boca toda fechada, os caras não queriam saber. Hoje em dia, não, né? Você opera no dia seguinte, o paciente está saindo do consultório, feliz da vida, mudando tudo, né? Quando eu deixo abrir um parênteses aqui, você sabe que você pode me interromper a qualquer instante, e todo mundo não espera para o final, não. Só fala assim, Cardão, o que é isso aí e tal? Aí eu falo, tá bom? Bom, por que eu resolvi falar mais sobre cirurgia ortognática, preparação com cirurgia ortognática em Invisalign? Primeiro, porque tem pouca referência bibliográfica na literatura. Assim, o pessoal tinha muito medo, né? Nós estamos falando alguma coisa de 6 anos atrás. E há 6 anos falar de cirurgia ortognática só com Invisalign assustava os cirurgiões, né? O paciente você vende fácil, porque o paciente vai falar, puxa, eu não vou colocar nada no meu dente, nada de bracte, nada de sofrimento e tal, mas para o cirurgião você tinha que mostrar alguma coisa mais palpável, ele ter segurança que durante a cirurgia ele ia ter uma estabilidade na hora de mover os segmentos, na hora de rotacionar uma mandíbula ou uma maxila. Ele precisava ter algumas referências e ele precisava confiar no seu taco para saber que você ia entregar para ele um caso perfeito para ser operado, senão ele ia colocar o nome dele na frente de uma coisa que não ia estar legal.
Bom, eu resolvi o primeiro tópico importante que eu gostaria de passar para vocês é sobre a importância de você iniciar um tratamento com cirurgia ortognática, preparando com Invisalign, não só, não vamos falar de diagnóstico, tá? Aquele livro do Profit me mostrou de que como é importante você ter uma formação básica ortodôntica para te levar ao diagnóstico final de que esse caso eu operaria, eu faria a cirurgia ortognática com aparelho fixo, lingual, com qualquer coisa. O teu diagnóstico tem que mostrar que o padrão esquelético desse paciente não ficaria, assim, a saúde desse paciente, o perfil desse paciente, a função mastigatória, longos eixos, como é que vai estar o periodonto dele depois de 50 anos de tratamento ortodôntico, se ele não operar, como é que ele vai estar, e se ele operar. Então, isso mudou a minha vida porque o Prophet mostrou lá, não casos complexos, mas casos que precisam ser operados porque eles nasceram para ser operados, porque o padrão esquelético exige que você tenha uma boa implantação dentária para que a função mastigatória, que esse paciente não tenha problemas de reabsorção depois de 30 anos. Porque uma coisa é fácil, né? A gente mostrar caso tratado ortodonticamente, depois 2, 3, 5, 10 anos, é tranquilo, né? O problema é depois de mais tempo, porque se você não organizar tudo ali, periodonto, principalmente, vai sofrer pra caramba. Não vamos falar de problemas da articulação temporomandibular, vamos falar que a gente precisa se preocupar. Vou mostrar esse caso que me mudou, mas antes de mais nada, eu vou falar sobre esse princípio que me rege hoje antes de eu responder para o paciente se ele vai ou não fazer uma cirurgia ortognática. Isso quem me passou foi um ex-aluno. É bacana quando um ex-aluno passa o negócio para você. Gustavo Mota. Esse é um cirurgião bacana para caramba e que fui fazer um curso com ele. Isso também faz pouco tempo, hein? Eu acho que uns 3 ou 4 anos que o Gustavo deu esse curso, e isso, para mim, foi a cereja do bolo dele, quando ele falou assim, olha, eu só opero quando eu vejo uma tomografia da articulação temporomandibular em 2 posições. Eu peço os centros de radiologia, já sabem que eu preciso ter uma tomografia da ATM, primeiro em oclusão habitual, ou seja, eu treino o paciente antes, oclusão habitual, ou eu faço uma mordida de construção para ele levar dentro de uma caixinha em silicona de adição, para ele mostrar, na hora que ele for tomar a teleradiografia lateral de cabeça dele, a frontal, ele tem que estar mordendo essa mordida de construção para eu saber que a posição de repouso dele é essa aqui. E você manipula, você faz o que você quiser. E a segunda tomada de radiografia, eu preciso saber a TM como é que ela está em repouso. Como é que... E você ensina o paciente, né? É o seguinte, quando o cara pedir para você morder lá na teleradiografia, você vai ficar, engole, solta, assim, olha a posição de repouso que você está. É assim que você vai tirar a radiografia e você explica para o seu técnico de radiologia lá, que vai fazer tudo, se você quiser. Então, isso é legal, olha. Então, eu vejo que nesse caso específico aqui, do lado esquerdo, a hora que o paciente está ocluído, eu vou falar só do lado esquerdo, tá? Eu tenho um espaço articular aqui de 1,3 milímetros retroposicionamento. Eu tenho aqui uma posição de repouso, está escrito aqui, repouso, em que eu tenho 3,2. Ou seja, isso mostra para mim que numa posição de repouso, teoricamente eu deveria pensar, no meu caso, no sentido antero-posterior, que ele tem que estar, sim, em máxima intercuspidação, mas nessa posição de repouso antero-posterior, toda vez, nesse caso aqui, quando ele oclui, ele retroposiciona a mandíbula, porque é um caso de classe 3, esquelética, que eu vou falar depois do caso, o ortodontista que fez uma ortodontia fixa compensou esse caso para que ele ficasse com uma oclusão legal, só que para isso, na oclusão, ele tinha que retroposicionar a mandíbula, ou seja, ele apertava o menisco lá atrás, ou seja, era uma posição que não era confortável para ele.
Do lado direito e esquerdo a mesma coisa, olha do outro lado, como aqui eu tenho 1,5 e o certo seria 2,9 numa posição de repouso. Esse cara está fechando numa situação que toda vez ele vai retroposicionar a mandíbula. Bom, não é desse caso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um caso fissurado palatino que não tratou, e vocês sabem que, bom, o Brasil é referência para isso, por causa do Centrinho de Bauru, mas eu tive esse contato por causa do defeito da face aqui em São Paulo, que eu ajudei uma fonoaudióloga durante bastante tempo, mas esse é um caso que eu queria mostrar para vocês verem o que significa eu fazer um escaneamento numa posição de repouso importante. Essa é a posição de repouso dele, tá? Eu fiz o escaneamento desse jeito, porque vocês vão ver depois como é que, para mastigar, ele tem que projetar essa mandíbula, senão ele não consegue mastigar, né? Então, lado direito e esquerdo, só para vocês verem, essa é a posição, as fotografias estão na posição de repouso também, lado direito e esquerdo, e isso aqui eu queria mostrar para vocês. Isso não é para tirar a posição de repouso, mas essa é uma dica que eu dou para fazer, por exemplo, os escaneamentos para casos de avanço mandibular. Para Precision Wings, por exemplo, eu faço todos os meus escaneamentos sequenciais para avanço mandibular, eu faço com essa guia. O McNamara bolou isso aí, porque é difícil, principalmente em criança, para você manipular a mandíbula, para você acertar a linha média maxilar, a linha média mandibular, e se você tiver desvio dentário, pior ainda, você pede para ele projetar um pouquinho a mandíbula, que você quer fazer alguns avanços graduais. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas isso é o máximo. Vocês estão vendo que tem algumas graduações aqui. Para falar a verdade, a gente mudou um pouquinho do jeito que o McNamara usava. Ele fazia o contrário, ele pedia para morder, ele invertia isso aqui, essa parte graduada aqui, que você tem avanços de 2 em 2 milímetros, 3 possibilidades de avanço, ou seja, você tem até 6 milímetros de avanço da mandíbula, ele colocava para você encaixar a mandíbula ali embaixo. Depois a gente pensou, caramba, não, vamos inverter isso, vamos encaixar como é que eu quero, se eu quero 2 milímetros em cima, e essa parte aqui de baixo fica mais fácil, fica aqui embaixo, tá? Essa parte maior, e o paciente só tem que encaixar os incisivos inferiores aqui. Ou seja, a hora que ele chegou nesse ponto aqui, e o cara foi até melhor ainda, ele fez duas alterações verticais, uma de 2, outra de 4 milímetros, quer dizer, aqui é o mais próximo do que você teria de um topo a topo, aqui, ó, tá vendo? Topo a topo aqui. Quando o caso, você não pode fazer topo a topo desde o começo, você tem que colocar um pouquinho mais aqui para trás, porque senão ele vai forçar muito esse avanço mandibular, mas uma cabeça muito boa, né? Como o McNamara é. Bolar um negócio desse. Aí você mergulha ela no meio da silicona de adição e pede, fica mais fácil. A hora que toma presa, primeiro que você escaneia com isso aqui muito mais fácil, não tem risco de o paciente mudar durante o escaneamento, e isso aqui você dá para o paciente para ele levar no centro de radiologia e ele faz a tomada da teleradiografia lateral de cabeça dele nessa posição. Isso aqui você desencaixa fácil, tá? E você pode fazer até 2, uma que não tem avanço nenhum e que você fala, olha, você vai tirar a tua teleradiografia. Foi o que eu fiz naquele outro caso, tá? O caso do fissurado, eu não usei essa plaquinha do McNamara, eu manipulei a mandíbula, treinei ele e fiz com que ele ficasse no repouso para que ele tivesse aquela alteração vertical de topo, tá? Então, assim, eu manipulei para que ele ficasse desse jeito, porque ele não consegue, mas não só se ele fosse tirar essas fotografias lá no centro, sem estar com treinado para isso, ele não ia conseguir nem a pau. E as telerradiografias laterais de cabeça também, ele tirava assim, a frontal ele tirava assim. Outra coisa, deixa eu rapidinho, isso aqui eu queria mostrar, porque antes de começar a fazer um clean check num caso desse, é obrigatório, assim, todos os meus casos, isso, tá? Eu tenho que me preocupar, a primeira coisa que eu faço antes de iniciar um clean check é acertar o plano oclusal. Porque eu venho de uma escola que eu recortava todos os meus modelos ortodônticos com a base da maxila paralela ao plano de Camper. A gente tinha um transferidor de plano de Camper
que você fazia um rolete de cera, era uma plataforma de metal, você fazia coincidir tragos, asa no nariz, e você copiava como é que estava a maxila em relação a tragos, asa no nariz. Perfeito. Você tenta imaginar como é que estaria com o plano de Camper, ou seja, vocês lembram que todos os modelos ortodônticos que você vê hoje em dia, você recorta paralela à base superior, paralela ao plano oclusal. E isso não me diz nada. Eu preciso saber como é que está a maxila no sentido lateral, no recorte do modelo de gesso. Só que agora eu preciso ver no meu ClinCheck como é que está essa maxila. Agora eu tenho uma teleradiografia lateral de cabeça do meu lado. Isso é obrigatório. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando como é que está a teleradiografia lateral de cabeça. Sei até, hoje com a tomografia, eu sei até quantos graus eu tenho de inclinação do plano maxilar, ou da base da maxila, em rotação horária ou anti-horário, e eu fixo a minha maxila ali. Pronto. E fazendo isso, eu já começo o meu planejamento, e aqui vocês já estão vendo como é que, no finalzinho, eu já coloco os meus recortes para colar os meus botões, para que eu tenha a facilidade, e que o cirurgião tenha a tranquilidade de fazer essa correção, esse avanço de maxila, ou essa retrusão de mandíbula, vai. Você ia mostrar, tem que ver. Bom, Bolton é lá para... Estou apertando aqui, acabei não... Só o próximo, vai. Deixa eu ver só se eu consigo mostrar alguma coisa a mais. Esse aqui é quando eu faço as minhas comparações com o que acontece do ponto de vista dentário. Eu preciso fazer... Bom, sobreposição é fundamental, né? Eu vejo as minhas sobreposições e vejo as minhas mudanças de posturas ósseas também, logo no começo do tratamento. Isso eu consigo mandar para o cirurgião, para ele ter uma ideia de como é que ele... Os cirurgiões estão bons hoje, né? Eles usam alguns softwares que dão um baile na gente, até com articuladores, coisas bem legais. Deixa eu passar o próximo. Então, assim que ele começou para o tratamento ortodôntico, agora, isso nem começou ainda. Eu comecei o meu ClinCheck desse jeito. Comecei o meu ClinCheck dessa forma e todo o meu planejamento, panorâmica, lateral de cabeça com posição de repouso, póstero anterior para ver se eu não tenho nenhuma assimetria importante, mas assim que ele tirou a teleradiografia, mas olha como é que era a oclusão. Para mastigar, ele tinha que mastigar assim. Imagina só se eu começasse a fazer um plano de tratamento de ClinCheck nessa situação, como é que eu ia conversar. Imagina só um cirurgião bucomaxilo como é que ia planejar um tratamento desse, ainda mais sendo fissurado, né? Bom, assim que era a fotografia dele, agora vocês vão ver como é que eu entreguei ele para o cirurgião. Esse é o meu protocolo atual. Isso, se vocês quiserem perguntar depois, vocês podem parar para... já usei um monte de jeito, tá? Até mini implantes superiores e inferiores, para dar segurança para o cirurgião, para ele poder fixar a base maxilar e mandibular de um jeito mais efetivo e tal. Bom, hoje, com esse cirurgião bucomaxilo, bom, eu comecei operando com 5 cirurgiões que eram colegas de turma, cara, gente muito boa. Até que eu acabei selecionando um cara, porque assim, o grande problema para o paciente é ele ter um respaldo pós-cirúrgico. Eu brinco com o paciente, falo assim, muita gente vai operar muito bem, mas eu quero ver ligar no domingo à noite e ele ter uma equipe legal para poder levar o teu filho lá para o hospital e você poder ser atendido, porque você está com uma dor, ou seja, pós-operatório é fundamental. E como é que eu entrego para o cirurgião? Por que agora ele tem confiança de... Eu falo, isso a gente chegou junto, tá? Ele queria que eu entregasse assim para ele. Então, eu tenho botões em molares e em pré-molares, dos dois lados, ele acha que... Porque, assim, ele, no transcirúrgico, ele coloca alguns mini parafusos cirúrgicos para poder movimentar quando ele faz Lefort de maxila, quando ele precisa retroposicionar a mandíbula, ele tem os parafusos que são transoperatórios, não é que vai ficar lá. Então, é muito mais tranquilo.
Só que eu tenho medo que, no pós-operatório, eu tenha uma não colaboração do paciente de não usar os alinhadores, porque ele vai com alinhador para a cirurgia. Na verdade, hoje em dia, eu prefiro fazer um escaneamento antes da cirurgia e pedir para fazer uma placa. Eu faço no consultório. Antes eu tinha a impressora 3D, eu imprimia no mesmo dia, eu já fazia, mas hoje vendi a minha impressora, as duas impressoras 3D para o meu protético, menos problema, e hoje ele me entrega no mesmo dia, mesmo eu não fazendo, mando o STL para ele, ele manda para mim, mas com a placa de 1 milímetro de um acetato mais estável, tá? Um acetato legal, que me mantém estabilidade e que já eu faço esses recortes na hora com os alicatinhos mesmo, para poder e treino o paciente para colocar os elásticos logo depois que ele tiver feito a cirurgia. Ou seja, no quarto do hospital, eu gosto de participar das cirurgias. Eu normalmente estou lá porque, para mim, é fácil, é perto aqui do... 99% das cirurgias são no Einstein, que é perto de onde eu moro, e normalmente são às 6 horas da manhã. Então, eu consigo ir para entrar na cirurgia, conversar com o cirurgião, falar com os pais, e no final do dia, antes de voltar para casa, eu ando só de moto aqui em São Paulo, tá? E aí fica fácil de moto ir até o Einstein, voltar no final do dia e checar para ver se o paciente está com os alinhadores no quarto do hospital. Então, ele terminou a cirurgia e eu checo, treino com ele colocar os elásticos intermaxilares. O cirurgião, às vezes, pede para ele sair com um tipo de elástico, eu dou outro para ele colocar depois de 1 ou 2 semanas, mas é assim que ele sai da cirurgia, quer dizer, assim que ele chegou no meu consultório depois, de algum tempo, é lógico, não vou mostrar os inchados, as coisas depois, mas esse é o pós-operatório, ainda está com os botões aqui, e ainda está com, só para vocês terem uma ideia, e foi bom aparecer isso aqui, ó. Esse foi um caso que, durante a cirurgia, por alguma razão, soltou a barra de canino a canino superior. Ficou a de canino a canino inferior, que é uma contenção convencional que eu faço com aquele fio da Reliance, o coaxial lá, retangular, mas caiu, e às vezes acontece de cair mesmo, né? Mas, em alguns casos, eu faço até um pouquinho mais reforçado, porque não pode cair. Mas esse é o pós-operatório, mostrando como é que o cara terminou. Ainda falta alguma coisa. Assim, o ortodontista tem que ser detalhista, né? Tem que ser chato, e podia melhorar um pouquinho. Fiz um escaneamento para fazer... Você vê que aqui ele está com os attachmentzinhos, porque eu vou fazer uns fechamentos de diastemas aqui ainda, vou fazer uma intercuspidação melhor, e o paciente é bom para caramba, então topou fazer isso, tá? Então, só para mostrar aqui o porquê que eu faço isso, de máxima intercuspidação e relação de repouso, porque esse foi um filho de um dentista que, na verdade, um enteado, que veio me falar: Ricardo, casei de novo e agora o filho da minha atual esposa tratou durante 2 anos e terminou assim o tratamento. É normal isso mesmo? E ele pediu para o filho vir e me mostrou. Cardão, ele é um super reabilitador. É normal não encostar os segundos molares lá atrás? Isso aí não vai dar problema. Garoto com 18 anos. Olha a situação periodontal desse garoto. É legal marcar isso. Primeiro, eu não tratei esse caso e nem vou tratar, tá? Isso aqui ele levou para eu dar uma opinião, mas eu tinha que dar uma opinião legal para ele. Então, eu falei: olha, então eu vou te fazer o seguinte, eu vou te pedir aquela lá de cabeça e vou te fazer um escaneamento, tá? Eu vou fazer um time-lapse aqui para você, só para te mostrar o que já está acontecendo com ele. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha 2 momentos aqui, olha, foi 22/2 e 15/5. Aqui, que ele voltou, só para dar uma olhada, eu escaneei de novo e mostrei como é que está 18 anos. Olha como é que estava a situação periodontal. E a mãe estava contente, o garoto estava contente, né? Mas você fala assim, 60 anos de idade, como é que vai estar? Olha, principalmente nos molares, olha a carga mastigatória. Ou seja, esse foi o cara, aquela tomografia do começo, é essa tomografia, tá? Esse caso é o caso dele terminado. Deixa eu só mostrar que, na verdade, hoje em dia, eu brigo com o paciente logo do começo, antes de começar, ou
se bobear no final, eu não, assim, o otorrino tem que olhar. O legal do cirurgião ortognático que opera para mim, ele é médico e dentista, ele é otorrino, ele fez odontologia, viu que ele não ia ganhar dinheiro com odontologia, ele falou, eu vou fazer uma faculdade de medicina. Ele é meu amigo há 40 anos, né? E aí ele fez faculdade de medicina e fez doutorado em otorrino na Escola Paulista de Medicina. E ele olha uma vias aéreas dessa daqui, ele vai falar, olha, além da ortognática, nós vamos fazer esse septo, nós vamos fazer essas conchas nasais, preciso desse cara respirando bem pelo nariz. Então não vai ter jeito depois, vai recidivar. Oh, o tratamento não deu... Você respira legal pelo nariz? Não, eu queria operar, mas não operei. Bom, vai dar problema, com certeza. Aqui, só para frisar mais uma vez que eu sou apaixonado pelo AutoCAD, hoje está melhorando muito, mas isso aqui, eu tive que mostrar para ele isso, e olha que já faz tempo, né? Isso aqui, eu tive que mostrar os contatos oclusais para ele, de como é que ele estava tocando, apesar dele pedir para morder no papel carbono, essa vista ele não conseguia ter, né? Quando ele pede, mostrando como é que estava incisivos superiores e inferiores, o que estava afastado na região posterior, nem pensar, né? E mostrando para ele, cara, não tem jeito, né? Uma maxila com 41, mandíbula com 48, cacete, não vai estar ocluindo, você vai ter problema, com certeza. Só a última dica, só para vocês terem uma ideia, quando eu falo com o cirurgião, eu peço para ele, eu entrava muito em cirurgia e via que o cara tinha sempre uma broquinha diamantada lá. Por quê? O grande problema é essa cúspide mesopalatina do segundo molar superior. Quando ele mexe na posição anteroposterior da maxila ou da mandíbula, ou intrusão, essa cúspide aqui, ele pega a broquinha e dá uma desgastadinha só para ele conseguir ocluir tudo. Então, eu mostro isso para ele e falo, cara, é o seguinte, a minha preparação com CleanCheck, com Invisalign, eu estou fazendo não só uma intrusão de 0,5 milímetros, tá? Na verdade, às vezes eu peço um pouquinho mais, e eu estou dando um torque radiculovestibular nesse dente para essa cúspide não precisar ser desgastada. E falo para ele assim, você está me entendendo? Não. Só para ele ter uma ideia, e eu estou lá na cirurgia, eu não fico até o fim da cirurgia. Eu vou embora para atender paciente, mas eu mostro para ele, falo, bom, tá vendo aqui? Já não está mais, tá? Mostro a guia canina que eu vou precisar ter para ele não mexer num monte de coisa, e esse tipo de conversa é legal ter com... A gente consegue ter são a partir disso. Deixa eu só ver se eu consigo o próximo. Gente, eu vou querer mostrar para vocês, só o Condé falou que eu precisava mostrar a cereja do bolo. Posso mudar, Condé? Vocês vão poder, guardem bem o que vocês vão me perguntar, tá bom? Que vocês vão precisar me perguntar depois também. Eu vou falar no comecinho de março, a gente vai falar sobre tomografia Cone-Beam e os CleanChecks. Deixa eu só pegar, eu vou dividir e vou mostrar aqui, só para mostrar o que a gente vai conversar. Condé, só me fala se você está conseguindo enxergar. Conseguindo. Tá bom. Deixa eu só mostrar. Nesse curso que a gente vai dar, esse curso, na verdade, já está fechado porque é lá na Invisalign. A Invisalign me convidou junto com os radiologistas para falar lá na Invisalign, só que não está aberto. Esses vão ser só para uns doutores que eles vão convidar. Mas a gente já fez aqui em São Paulo para um grupo de 40 que queria saber, era começo da tomografia, todo mundo queria saber como é que fazia o upload, como é que fazia tudo, né? Mas eu falo nesse curso da importância, por exemplo, que a gente, a partir de agora, tem a obrigação de saber, a responsabilidade é maior, né? Quando você não vê, você pode dar desculpa que você não estava vendo e você faz os planejamentos maravilhosos, né? Mas a partir de agora, quando você... Esse paciente aqui, só para vocês terem uma ideia, tem 12 anos de idade, né? Só para vocês terem... Tem segundos molares que estão erupcionando, eu tenho germe dos dentes do siso, mas olha só o que está acontecendo quando você pega uma tomografia em Cone-Beam, você mostra isso para um radiologista, você mostra isso para um clínico geral, ele vai falar assim, caramba,
Olha só o que você está fazendo com o coitado desse paciente de 12 anos de idade. Olha só as retrações, olha as fenestrações que você está criando. Não é possível que você vai tratar um caso assim. Olha, você vai impactar o segundo molar superior do caso. Olha os contatos que você está tendo. E aí, então, aí a gente precisa entender que não. Essa tomografia, ela captura uma fotografia de uma imagem naquele momento que você fez a tomografia e ainda não tem uma inteligência artificial que consegue acompanhar a movimentação radicular. Ou seja, tudo que acontece no ClinCheck não está acontecendo no osso. Ou seja, isso aqui é tudo mentira, tá? Mas por que é bom para a gente? Porque a gente tem que saber interpretar tudo isso. Pronto, Condé, eu acho que eu deixei só essa pulga atrás da orelha para poder, depois, você fazer as perguntas que vocês quiserem. Era isso que você precisava que eu falasse, Condé? Você quer mais? Perfeito, Condé. Meu amigo, você está Tenho nota dito. 10. É claro que eu quero mais, mas a gente tem ali o presencial, dia Lógico. 6. O doutor vai estar lá dia 6 de março, então o curso é 6 e 7. A doutora Gabriela Parado vai estar com você dia 1º, né? Porque ela está em tudo, a doutora Gabriela está em tudo. Essa é a próxima speaker faculty. Anota que eu estou falando aí para você, de tanto que ela estuda. Vai ser um sucesso, meu amigo. Obrigado demais, agradeço demais. Vamos responder as perguntas aqui, meu amigo. No chat você tem acesso a ele aí? Deixa eu só... desculpe, Condé, eu sou péssimo para ler chat. Eu leio para Então, você, eu leio. eu prefiro que você me faça as perguntas, Perfeito. porque eu prefiro não nem abrir o chat, porque eu tenho... não, pode perguntar que Eu ao pergunto. vivo é melhor, e a cores. Perfeito. Doutora Dilene, onde compra esse dispositivo? Ele chama garfo de Gauge? Não, não é. É do McNamara, na época eu comprava... Não sei nem se existe mais, gente. Mas posso te falar, é o tipo da coisa fácil de você fazer, porque... por que eu não sei? Eu tenho há mais de 20 anos isso, e ele é reesterilizável, né? Eu comprei, para você ter uma ideia, eu comprei numa empresa que faliu nos Estados Unidos, nos congressos americanos, não tem mais. E eu comprei um jogo de 10, vai. Então, eu tenho 20 de 4 milímetros e 20 de 2 de vertical. Então, caramba, não sei nem se... Mas se você procurar, você vai escrever McNamara Positioner, se bobear no Google, ele vai te dizer onde é que achar isso, mas eu acho que não tem mais não onde eu comprava. Não lembro nem o nome da empresa mais. Desculpe. Entendi. Sem problemas. Professor Ricardo, não entendi como você orienta o paciente para conseguir a de repouso, a posição de repouso. Tá aí uma coisa difícil, né? O correto seria você treinar ele deglutir primeiro, língua no céu da boca, você primeiro tem que manipular, primeiro sentado, legal, tal, você tem que ter certeza, se tem uma coisa difícil de você conseguir, é você ter uma posição de repouso desse paciente, mas se ele conseguir deglutir, relaxar e não tocar os dentes, o que você precisa ter é que ele não encoste superfícies dentárias. Você pode inventar o que você quiser, se de repente você acha que com um rolete de cera, por exemplo, e manipulando a mandíbula, você consegue com que ele não toque, o que não pode ter contato dentário para desviar essa mandíbula, tá bom? Não sei se você... Tá, é uma coisa difícil, porque o certo seria você usar um TENS antes, um monte de coisa, um jigzinho antes, um monte de coisa. Só que não dá, né? Para a gente está preocupado em que o paciente vá logo fazer as coisas, e o paciente também não tem essa paciência toda. Então, você pode usar o que você achar melhor para conseguir a tua posição de repouso. Eu faço assim, eu manipulo e às vezes eu tenho que pedir para morder alguma coisa, depois que eu vi como é que é a posição de repouso dele, peço para ele engolir várias vezes, numa posição mais relaxada, palpo, etc., e aí consigo visualmente ver, e de repente eu fixo aquilo com um roletinho de cera pronto, e a partir daí eu falo, olha, cara, você vai não encostar a dente, engole, solta, e assim que você vai tirar a tua tomografia. Tá bom? Eu sei que não é fácil, Show. tá? Tá. Meu amigo, doutor Luiz, qual o seu protocolo de estabilização? Por que usar botões ao invés dos parafusos ósseos? Bom, vou te contar aqui porque protocolo de estabilização Vivera,
e contenção de canino a canino inferior em algumas... Mas Vivera é meu queridinho hoje em dia, sempre foi, vai. Mas Vivera, que é da Invisalign, e contenção de canino a canino necessário. Tempo vai variar de paciente para paciente, número de horas diárias também vai Transcirúrgicos, eu variar. entendi que a pergunta seria no transcirúrgico da ortognática, isto é. Não, no Que eu acho transcirúrgico, que você não mostrou, mas ele põe o parafuso transalveolar. É só porque não está na foto, mas existe o bucomaxila precisa de firmeza na hora de precisa, travar, né? isso, no transcirúrgico ele coloca os parafusos, tá? O paciente chega no quarto sem os parafusos. Então, é um parafuso que não é um mini parafuso de ancoragem que a gente usa. Ele usa os parafusões que ele coloca para poder movimentar durante a cirurgia e fazer as fixações e e também usa os meus botões que eu coloquei para poder checar no final. No final de tudo, ele tira os parafusos dele e coloca, está em oclusão. Bom, só para abrir um parênteses, eu tinha um colega que falava assim que um cirurgião legal é um cirurgião que não precisa usar elástico. Eu falei, como? A cirurgia tem elástica? Então ele falou, cara, e esse cara faz até hoje. Dependendo da osteotomia que o cirurgião faz e da habilidade técnica, ele fala assim, olha, gente, a fixação rígida com as mini placas de titânio, assim, vieram para evitar com que a gente precisasse ficar forçando com elástico. Então, se você fez a osteotomia como deveria fazer e fixou bem, acabou. O paciente desse meu outro amigo vai para pós-cirúrgico sem elástico. Fala assim, elástico é para quando você erra na cirurgia, que você não consegue fazer a osteotomia que você queria, ou você não preparou. Ele fala bastante isso. O caso precisa de elástico quando ele é mal preparado ortodonticamente. Olha que coisa, é duro isso, né? Mas se a gente parar para pensar, é verdade. Você preparou bem, foi para a cirurgia, você tem fixação rígida, você não precisa dos elásticos intermaxilares. Eu uso elásticos intermaxilares e eu uso naqueles botões mesmo. Durante o transcirúrgico, uso os parafusos que ele tira e jogou fora depois. Deixa eu só lembrar o que ele perguntou depois. Então, não tem contenção pós-cirúrgica? No meu caso, ele sai com uma placa de 1 milímetro de acetato rígido, quer dizer, diferente do Invisalign. Eu faço normalmente 2 ou 3 placas dessas para ele ter de reserva, e ele vai ficar usando com elásticos pelo menos durante 2 meses. Ou seja, 2 meses, depois de 2 meses eu começo as minhas movimentações. Eu vejo ele depois de 1 mês, para ver como é que ele está, em termos se eu preciso mudar alguma coisa, mas as minhas movimentações, e eu já tenho um alinhador, então, a partir daí, depois de 2 meses, eu dou continuidade ao meu tratamento ortodôntico. Eu já tenho alinhadores que sobraram do meu último escaneamento. O paciente tem uma abertura legal já, eu escaneio de novo, peço adicionais e eu dou continuidade ao meu tratamento ortodôntico para ter certeza que vai estar tudo ocluído legal. Era isso ou Show. não? Perfeito. Existe uma explicação para o 3x3 superior durante a cirurgia? Tem, porque a gente operou um caso que tinha uma mordida aberta anterior, e esse cirurgião falou assim, a primeira vez ele falou assim, caramba, eu vou ter que rotar essa maxila, se eu precisar colocar esse parafuso aqui, não vou ter osso na região anterior, não dá para você colocar uns botõezinhos, por exemplo, nos 2 laterais cerâmicos aqui, para eu colocar superiores e inferiores, para eu poder usar um elastiquinho aqui, se eu precisar depois? Aí eu colei botões cerâmicos nos 2 laterais superiores e nos 2 laterais inferiores para ele colocar um elástico quadrado ali. Só que, se o cara não usa o alinhador logo na noite que ele saiu da cirurgia, ele vai destruir esses dentes. Então, eu comecei a colocar contenção de canino a canino. Deixa eu confessar que, hoje em dia, só em casos pepinos que, assim, mais uma vez, que eu não consegui preparar bem e que eu fixo canino a canino para não ter risco de extrusões de bateria anterior, superior e inferior. Perfeito. E, deixa eu pegar, vocês gostam de perguntar, é isso mesmo, hein? Doutor Flávio, doutor Ricardo, gostaria que falasse sobre a idade mínima para fazer ortognática. Bom, quem decide, na verdade, é o cirurgião, e assim, já operei caso com 16 meninas com 16 anos de idade, porque já tinha menstruou com 14 anos, já tinha 2 anos aí, quer dizer, o endocrinologista não ia crescer mais mesmo, e o cirurgião topou.
Mas hoje em dia a regra é tem que ter terminado o crescimento. Terminou o crescimento, manda bala. Show de bola. Doutora Camila, doutor Ricardo, em relação ao pós-cirurgia com o uso dos elásticos, já teve casos que o efeito deles é muito maior que a movimentação convencional? Como faz essa troca e acompanhamento em relação ao vetor de forças? Lembra mais uma vez que eu falei assim que, teoricamente, eu não tenho vetor de forças. O elástico não é para você intercuspidar nada e fazer força nenhuma. Veja o que eu estou falando. O elástico para criar uma propriocepção do paciente ter uma nova memória muscular para fechar daquele jeito. Se você está usando o elástico pensando em vetor, é que você não preparou bem ou o cirurgião não conseguiu operar direito. Aí muda tudo, aí você tem que repensar tudo. Mas eu parto da premissa que eu tenho que estabilizar os setores maxila e mandíbula, os elásticos são fraquinhos, só para eu ter uma propriocepção dele ajudar. Bom, eu estou falando um monte de coisa, gente, porque eu operei meu filho. Há 6 anos atrás, eu operei meu filho, que era uma classe 3, genética e tal, e assim, eu coloquei mini implantes com prototipagem e tal, para ele ir para a cirurgia, que foi um dos primeiros casos que eu operei com cirurgia ortognática. E no final das contas, eu vi como é importante o elástico para dar conforto para ele. Porque ele, quando ele oclui, antes, filho é chato, né? Pai, eu vou ter que usar essas placas aqui, imagina, não dá. E eu falei, bom, tem que usar porque senão eu coloco medo no paciente. Se não usar, você vai ter que usar 1 ano a mais, vai extruir 1 milímetro, você vai ter que usar 1 ano a mais, assusta o cara. Ele tem que usar o tempo inteiro o Invisalign ou a placa, quando ele estiver usando o elástico. Não pode usar o elástico sem estar com a placa na boca. Então, esquece isso. Essa tua pergunta só vale quando a preparação foi mal feita ou a cirurgia foi mal feita. Sem dúvida, meu amigo. Última pergunta aqui para a gente poder liberar o doutor. Vocês estão empolgados demais, hein? Ó, doutor Bratan, esse cirurgião que opera sem fazer as contenções, como entender que o senhor faz movimentações depois? E quem usa elásticos pode estar usando a inflamação para boa intercuspidação? Bem que eu acho que você respondeu isso aí, né, doutor? É a questão de elásticos não para movimentar, eu acho que no bucomaxilo. Aí a ortodontia de finalização é uma outra questão, né? É outra coisa, preciso abrir um parêntese. Esse que não usa elástico não é mais o meu cirurgião de opção, porque a vida não é tão bonita assim, né? Às vezes a gente tem que ter, ou seja, o meu cirurgião hoje em dia usa elásticos, sim. Eu uso os elásticos no pós-operatório para ter essa memória muscular. E depois eu tenho uma mecânica ortodôntica, eu tenho um novo escaneamento, se eu precisar usar elásticos intermaxilares, aí eu já tenho uma estabilização dos setores, eu vou fazer uma mecânica convencional ortodôntica. Mas, com certeza, vai ser muito mais sutil. Não é nada de que vai me comprometer muito tempo de tratamento. Não sei se eu respondi. Show. Perfeito, pessoal. Posso liberar o doutor aqui? E lembrando que isso aqui é a casca, é a cereja do bolo, é o wafer ali Enfim, vamos liberar o doutor para a gente poder ir para o carnaval e vamos falar agora sobre o próximo nível. Meu amigo, fica à vontade de ficar, fica à vontade. Obrigado demais, doutor Ricardo. Você sabe que você é a minha referência, eu não canso de falar isso. E quem quiser saber mais, vamos conversar com o doutor Ricardo presencialmente. É outra pegada, online é muito bom, claro, mas presencial é outro nível. Ele está lá conosco, lá, dando de forma profunda mais casos clínicos, e ele tem muito caso clínico bacana lá na sede da Align Technology. Você que nunca foi na sede da Align Technology, você é louco, porque tem que ir conhecer, respirar a tecnologia, conversar com todos aqueles colaboradores que são apaixonados, tem que sentir, que eu falando é muito difícil, não é a mesma coisa, longe disso, você tem que sentir o que é estar lá e estudar direto da fonte. Então, doutor Ricardo, você é a fonte e nos vemos lá. Vai ser um sucesso, meu amigo. Obrigado demais. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, parabéns por todo mundo que num sábado de manhã de carnaval esteve aqui presente para poder ouvir a gente. Não percam esse cara, porque esse cara também eu sou fã dele. E eu vou pedir licença, Condé, eu vou continuar ouvindo você.
mas eu vou Perfeito, me ausentar de vídeo e de som para vocês ficarem à vontade. Só não perfeito. podem me falar mal de mim logo depois, porque eu vou estar ouvindo, tá bom? Beijo grande, Condé. Obrigado mais uma vez. Nos vemos em breve. Gente, obrigado mais uma vez pela paciência de me ouvir aqui, tá bom? Bom carnaval para todo mundo. Obrigado. Tá, até mais. Obrigado, meu amigo, obrigado. Vai ser um prazer falar aí, tendo ele aqui como a nosso ouvinte aqui, show de bola. Gente, vocês não podem perder, vocês não podem perder. Eu acho assim, tem um curso, né? 2 dias lá, é bem impactante, a gente fala coisas inéditas que não falam online, mas, poxa, só pela presença dele lá já vale a pena esse curso, com certeza, né? E eu vou lá, inclusive, eu sento assim na cadeirinha, fico escutando com o meu notebook, anotando as coisas, porque é realmente muito importante. Mas sem enrolação, bora falar mais um pouquinho para vocês agora sobre essa aula. De que mesmo, gente? Vocês estão aí, né? Tá todo mundo aí. Deixa eu colocar o F5 aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Perfeito, deixa eu compartilhar e vamos direto aqui ao assunto, que agora o negócio vai ferver. A sua cabeça já está meio cheia. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa última aula, que eu tinha essa cereja do bolo para colocar para vocês, não podia deixar, e agora nós vamos falar sobre essa última aula. Porque, gente, eu não sei se você sabe de onde vieram os temas dessa semana de mentoria de CleanCheck. Veio de uma pesquisa, cara. Eu fui atrás de cada um dos meus alunos, eu perguntei o que você tem de mais dúvida. Eu vivo perguntando as coisas. Cara, qual é a sua maior dificuldade com o Invisalign? Ah, é isso. Qual é a sua maior dor? Onde é que você viu que deu errado? Onde é que você viu que não está bacana? E aí isso gerou... Por que foram 9 aulas? Exatamente porque são as maiores dúvidas dos nossos colegas. Então, por isso que as pessoas falam, eu quero ver a aula número 2, eu quero ver a aula número 1, e etc., eu quero ver isso. Resultado, a gente reuniu isso para vocês, eu fiz as 9 aulas, essa é a última aula, e depois, meus amigos, nós vamos trabalhar fortemente o presencial, que é a parte profunda disso que eu estou falando para vocês hoje aqui, tá? Então, para quem está vindo aqui a primeira vez, é impossível não me conhecer ainda, Nossa Senhora Condé, mas sim, eu tenho que me apresentar, eu sou aqui de Goiânia, e vou para São Paulo, porque eu considero como se fosse um centro do Brasil ali, todos os voos vão para São Paulo, então por isso que é fácil, porque também é na sede da Line, então na sede da Line eu consigo trabalhar melhor os temas, os convidados, a logística é muito melhor para lá, né, do que vir para Goiânia. Embora vocês estão convidados para vir para Goiânia, quem quiser conhecer meu consultório, eu tenho 2 clínicas aqui, estou com o selo da Elite, e fiz mestrado, especialização, enfim, estamos aí na luta com vocês. Mas em enrolação aos coleguinhas aí Então, tivemos ali, olha que o doutor Ricardo Barbosa na primeira versão, agora ele vai voltar nessa terceira edição do presencial. Quem ainda não entrou no grupo é louco, deve entrar sim, com certeza, mas não quero enrolar muito para vocês. E lembra, sim, que o foco dessa mentoria é que vocês tornem o seu CleanCheck mais previsível, mais seguro. E através da previsibilidade, através da segurança, onde você troca o verbo confiar pelo verbo conferir. Então, quando você fez essa virada de chave, você parou de acreditar na imagem de um CleanCheck bonitinho, lindinho, fofinho, e passou a vê-lo fisicamente como uma coisa meio feia mesmo, porque o CleanCheck previsível, ele não é bonitinho, tá? E aí sim você vai ter confiança e resultados de excelência. O CleanCheck feião, clinicamente, você tem resultados de excelência. Esse é o foco, não só dessas aulas gratuitas, mas dos cursos online e presencial, tá? E bora para frente aqui para a gente falar sobre esse próximo nível. Porque quem dá resultado nessa questão é você, meu amigo, olha apontando aí para você dá resultado. Então, tivemos ali o nosso coleguinha outro dia, não sei se vocês viram um post falando assim, ó, se você escreve que você é Invisalign Doctor, você não está se valorizando. Softwares inteligentes, ortodontista burro, né? Eu entendo esse lado, porque realmente tem de tudo na vida, a gente tem pessoas que focam na imagem de um CleanCheck e realmente não estudam, então aquela imagem bonitinha, é isso aí mesmo, eu concordo com o colega no sentido de que, cara, não é colocar nome ou deixar de usar um tipo de nome de Invisalign Doctor no seu currículo, na sua parede, que vai te credibilizar ou descredibilizar. O que mais tem hoje são ortodontistas que não estudam. Isso é fato. Então, se não estuda, pouco importa se você coloca o nome Invisalign Doctor ou não coloca o nome Invisalign Doctor. Agora, o que não pode negar, igual o nosso professor aí falou, que é a comunidade. Tá? Há muito tempo vocês já sabem que CrossFit nunca foi uma atividade física
inimaginavelmente espetacular, incrivelmente resultados, nada disso, tá? Há muito tempo você sabe, o doutor sabe muito bem também, que Harley Davidson não é, assim, uma moto e eu sou louco por moto, então por isso eu comprei a Harley Davidson. Não é isso, tá? Então, CrossFit, Harley Davidson, milhares de comunidades, aqueles jogos lá, você joga na praia, né? Enfim, cara, são comunidades. E se você não está dentro, inserido numa comunidade, como que você se motiva para estudar? E se você não se motiva para estudar, o que acontece? Você começa a achar que se o sistema é smart, você é burro. Então aí você joga uma generalização infeliz, na minha opinião, uma generalização extremamente infeliz, que descredibiliza aquela pessoa que está inserida na comunidade. Você pode falar mal de um crossfiteiro o quanto quiser, porque a comunidade é tão forte que ele vai continuar o quê? Apaixonado pelo CrossFit. Você pode dizer várias vezes, ó, CrossFiteiro, você vai malhar na rua, faz umas paralelas aqui, você vai emagrecer, você vai ficar forte? Vai, mas e aí? Não tem comunidade. Então, de novo, Invisalign, por isso que eu falo para vocês ir na sede da Line fazer o curso presencial, para vocês sentirem isso na prática. Vocês vão ver colaboradores, funcionários, cara, que a família dele é literalmente Invisalign. Se você tiver funcionários tão vestindo a camisa no seu consultório como tem na sede da Line, eu te garanto, seu consultório triplica o faturamento. Fácil, fácil, fácil. Só que você tem que ver isso na prática. Por que ir no curso presencial? Para vocês verem isso na prática, porque eu falando não acredito. Então vejam isso daí presencialmente lá, tá? E lembra disso, independente de nome, se é Invisalign Doctor, se não é Invisalign Doctor, é você, meu colega, que dá o resultado. Então, chega de filosofias, bora colocar aqui para vocês o próximo nível aqui da ortodontia. Então, gera confiança, faça publicações. O verbo é conferir ao invés de confiar. Então, tem o curso online, que a gente faz 150 correções de CleanCheck, tem o curso presencial, onde a gente faz ali 5 momentos de hands-on. Sento do seu lado e a gente vai revisar 5 etapas, além da parte teórica, tem a parte prática também, ok? Então, existe o curso online e o presencial para a gente. E esse é o resumo que eu quero aqui colocar. A doutora Valéria vai, estou super animada, traz seus amigos. Que lembra que é a última semana para vocês conseguirem o desconto, tá? Quem está deixando para enrolar aí, ó, vai pagar, no caso do presencial, R$ 5.000. Então, não aproveita o desconto, cara, que é super bacana, tá? Para vocês irem, ou 3.497 em 12 vezes sem juros, ou Pix 2.997. Não deixa isso aí reajustar, tá? Ele vai para R$ 5.000. Se vocês vacilarem, é só essa última semana. Doutora Adriana, estaremos lá junto também. Não perca, já tem ali. Por quê? Até porque eu quero uma turma pequena, tá? Eu quero ali no máximo 10, 12 alunos, tá? Porque, de novo, eu vou dar uma atenção muito especial. Então, não é aquele negócio de ter 20 alunos, 40 alunos. Eu vou depois num curso lá que eu acho que vai ter 100 alunos no outro curso que eu vou. Então, de novo, vocês vão conhecer a doutora Gabriela Prado, vai ser fantástico, vocês vão ver, tanto que vai ser bacana esse presencial. Então, a ideia aqui, ó, resumindo, relação transversal, sagital, relação vertical, posição de cada dente, e aí trabalha-se os recursos. A aula hoje é sobre recursos, não é? Pois é. Por que você está falando isso, Condé? Porque o recurso, olha só, presta atenção, gente, a aula de recursos é a última da revisão de CleanCheck. Então por que eu não começo já com o recurso? Porque ele fica deslocado. Então, deixa eu falar para vocês aqui que eu acho super bacana, que a gente mostrou esse caso de classe 2, uma paciente com 35 anos. Lá na primeira aula eu falo sobre ela, não vou entrar em detalhes aqui, mas uma classe 2 total, com um convergente muito grande, onde a gente fez um monte de coisa certa ali, o perfil da tele, a gente fez um monte de coisa errada, e eu compartilhei lá na aula número 2, que foi o hands-on desse caso, né? A panorâmica, a extração do siso, óbvio que teve que ser extraído do siso, isso é normal. Então, disseram que era ortognática, eu falei para vocês que não é ortognática, por quê? Porque a queixa dela não é facial. Mas tem uma retrusão mandibular. Mas o mento compensa. Então, esse mento, se eu fizesse uma ortognática, vocês vão ver o final desse caso aqui, não é bacana. Então, lembra disso, não é uma questão de falar sobre politicagem, é uma questão de você realmente assumir esse protagonismo em estudos, assumir esse protagonismo de fazer acontecer no seu consultório, colocar Invisalign Doctor na sua placa, no seu nome, no seu cartão, não muda absolutamente nada quanto à qualidade do ortodontista. Então, cuidado com a politicagem, tá, gente? Porque existem interesses econômicos, interesses de poder, tá? Interesses de poder, e existe um conceito de inveja fortíssimo aqui, que é aquele conceito do tipo, se eu tenho alinhadores em office, se eu tenho alinhadores no meu consultório,
para que eu preciso de alinhadores Invisalign? Então, tem gente que é contra isso daí, está tudo bem, eu respeito, né? Mas se nós dependemos da ferramenta, o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo que nós podemos fazer é estudá-la, dominá-la e não confiar. O verbo é conferir, ok? Então, mostrei para vocês ali aquele clean check que eu fiz, um clean check completamente errado. Completamente errado por quê? Por causa do sagital. Eu estou concentrando as forças apenas no quadrante superior, no 1 e no 2. Quadrante 1 e 2 é chave, cadeira, vela preta e cachorro. Olha lá, 83 alinhadores. Na época, gente, na época em que ontem, eu recebi uma mensagem de uma colega falando, doutor, eu estou com um caso aqui com 75 placas. Eu falei, então tá errado. Então, não, tá 75 placas? Tá errado. Fica aqui do meu lado, papai. Então, é sério, tá errado, cara. Você tem que entender isso, que você precisa concentrar na previsibilidade. 75, 80 placas, está super errado. Esse caso, se fizesse uma sequência bacana, seria um caso para se tratar em 40, 45 placas, tá? Então, a gente mostrou como é que faz a correção transversal, como é que faz esse formato em U. Eu mostrei isso aqui para vocês na aula, estou fazendo esse overview para vocês se enquadrarem, para entrar na parte de clean check bacana, né? A gente mostrou isso aí para vocês, como é que a gente fez. Eu mostrei para vocês que essa expansão não está bacana. Então, como que você faz o transversal, como que você faz o sagital. Então, é o primeiro passo, sim, porque sem espaço você condena as próximas etapas. Então, é importante trabalhar isso daí, sim. Então, a gente fez essa questão da distalização. Eles perguntam, como é que você faz isso? Quando ela na distal do canino, na região de molares, e na região distal, ali atrás do segundo molar, eu vou contrair, porque se nem o Hirax faz expansão nessa região, quiçá nós, né? Então, se não tiver mordida cruzada, esses são os números da previsibilidade. A gente teve uma aula sobre isso. Então, essa aula está para você. A gente fez um hands-on dessa questão, a gente trabalhou a questão do sagital. Esse sagital, a gente veio aqui nos números da previsibilidade, que são esses daqui, né? Então, você trabalha de 0 a 2 milímetros no sagital, está em casa, tá? Está em casa. Então, 2 milímetros na maxila, 2 milímetros na mandíbula, 4 milímetros de sagital, você pode deixar ele como um caso mais previsível assim. Agora, se eu pego 4 milímetros de sagital e jogo intensamente no arco superior apenas, naturalmente eu dupliquei a complexidade, reduzi a metade a previsibilidade. Então, cuidado com os números, esses são os números por quadrante, né? Então, clica a letra C, clica Shift J, trabalha fortemente essa questão do sagital. O overjet objetivo é 2,5, mais ou menos meio, a gente já falou sobre isso na última aula. Curva de Wilson, presta atenção em curva de Wilson, tá, gente? Nossa, eu estou assistindo a aula dos colegas, eu vejo que eles comem bola. Por quê? Porque o verbo é confiar ao invés de conferir, e eu insisto para vocês, cuidado com isso. Olha lá, tá vendo? Só está tendo movimento no quadrante 2, então eu vou dividir o movimento. Divide no quadrante 2, passa um pouquinho para o quadrante 13. Então, gente, olha lá, agora já está um pouquinho melhor, tá? Eu posso fazer mais um pouquinho? Então, esse desenho é fundamental, essa igualdade. Olha lá, só está o quadrante 1, entendeu? Só está movimentando o quadrante 1. Está errado isso. Qual o objetivo? Reduz essa distalização do quadrante 1, né? E divide ela um pouquinho para o quadrante 4. Então, o quadrante 1 divide com o quadrante 4 nesse movimento sagital. Então, reduza. O que eu estou fazendo agora aí? Presta atenção. Estou diminuindo a quantidade de distalização do quadrante 1 e aumentando a mesialização do quadrante 4. Então, estou, na verdade, Prontos. Nossa Senhora, que canseira, cara. Aconteceu alguma coisa aqui que travou. Que bom que deu certo de voltar. Bom, sem perder tempo, bora para frente. Obrigado pela paciência de estar aí com a gente. Eu estava nesse slide aqui. Confere para mim aí se eu estava falando sobre esse slide aqui. Confere. Estava falando, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Perfeito. Eu estava falando sobre esse slide aqui. Confere. Escreve no chat aí para vocês. Não era? Sobre essa parte sagital. Perfeito? Não era, doutora Silvia? Perfeito? Deixa eu ver aqui. Sim, perfeito. Então, vamos lá, então. Vamos lá. No final das contas, vai dar tudo certo aqui. Presta atenção, gente. Então, o sagital tem essa questão, o transversal tem a situação dos números, a extrusão também tem. Então, quando você fala sobre extrusão, você tem que respeitar esses números, porque são desses números que você vai ter a previsibilidade, são desses números que vão guiar os seus atátimos otimizados, entende? E na mesma coisa da intrusão. Então,
transversal é importante, sagital, vertical, e esses são os números que têm que fazer parte do seu dia a dia. Os 4 incisivos, a gente deixa o smile arc, o arco do sorriso, né? Deixa ali 2,5 milímetros de extrusão, então cuidado com essa questão de quantidade de extrusão, cuidado com esses números, deixa simetria sim. Essa história do Power Read, já falando sobre a parte de recursos, está errado, cuidado com 4 Power Reads lado a lado, é importante, a gente fez isso juntos, e depois a gente fez aí sim, trabalhou fortemente os números da previsibilidade com o movimento de. Então, de novo, nós temos que trabalhar esse movimento de raiz, porque sem esse movimento de raiz, naturalmente, você vai perder track. Você vai perder o track. Eu não quero que você perca o track, então vamos fortemente trabalhar esse número da previsibilidade. E aqui tem uma particularidade que muitos colegas ficam com dúvida. Que número é esse, cara? O que é esse negócio de movimento de raiz? Deslocamento do ápice radicular. Então, não é deslocamento de coroa, tá? É o deslocamento do ápice radicular. Isso faz toda a diferença. Numa distalização, se você está inclinando a coroa, é uma coisa. Se você está levando o movimento de corpo, é outra. Se você está verticalizando a raiz, é completamente diferente. Então, travou de novo? Ah, não é possível. Será que travou de novo? Não, não é possível, gente. Travou de novo. Travou? Pelo menos a internet aqui está funcionando certinho. Deixa eu ver aqui. Aqui não, aqui está ok, não. Então está ok. Às vezes está. Vamos lá, vai dar certo isso aqui. Vamos lá. Perfeito. Essa é a tela que eu acho super importante. Essa tela aqui. E por que ela é importante? Porque ela fala sobre os números do TMA azul, Tooth Movement Assessment azul e preto. Só que ela é a metade da história. Como assim, Condé? Já tem um monte de número nessa questão. Vamos lá. Molares superiores e inferiores até 20 graus, azul. Então, de 20 a 30, azul. Molares, passou de 30, meu compadre, é preto. Então, reveja essas possibilidades. Você fazer um binário na região de molares é muito complicado, tá? Bom, incisivos laterais, ele já tem uma flexibilidade grande ali, começa a ficar azul a partir de 30. 40 graus de rotação, ele fica preto. Então, cuidado com o excesso de rotações, especialmente quando associado ao quê? À extrusão. E aí entra o assunto de hoje, que é a attachment. Então, isso aqui é fundamental, tá? Você não ter movimentos de extrusões junto com rotações. E caninos superiores e inferiores, premolares superiores e inferiores, você tem ali 45 graus só em teoria, tá? E depois você tem ali acima de 55 graus um TMA preto. Eu acredito fortemente, pela minha experiência, que esse item chamados pré-molar caninos, tudo bem, mas pré-molares superiores e inferiores, é muito importante dar a prioridade para o sagital, para o vertical e para o transversal, antes de pensar nesse attachment de rotação. Então, anote aí, rotação é o último dos elementos que você vai dar como prioridade na região de pré-molares. Porque se você der prioridade para esse número de 45 graus aqui, você vai perder fatalmente a previsibilidade, o tracking, porque você vai estar tentando corrigir uma mordida profunda, fechar a mordida aberta, ancorada em premolares, só que o foco vai estar na rotação. E lá na prioridade dos attachments, é isso que acontece. Então, por que eu estou falando esses números? Para vocês entenderem a hierarquia do sistema Smart Force. Tá? E lógico, né, incisivos centrais, se tem ali uma rotação severa, uma rotação moderada, ela passa a ser a prioridade antes da gente pensar nos outros elementos. Tá? Então, por que a rotação eu considero prioritária na região de incisivos? Porque é o que o paciente reclama. O paciente reclama de dente torto. Então, o foco é diferente do premolar, na região de incisivos, sim, a prioridade é para a rotação ao invés dos outros elementos. Então, a gente pode pensar dessa forma. Então, a gente aqui faz a correção dos clean checks, né? Então, a gente trabalha essa parte de tórax radicular inferior sempre zero ou negativo. Então, trabalha esse tórax inferior sempre zero ou negativo, ok? Reduz as angulações que estão contraindicadas, cuidado com o tórax vestibular na região radicular de incisivos inferiores, para evitar essa maior predisposição, essa maior incidência de retrações gengivais. Se você não prestou atenção em nada nessa aula, esse é o momento de prestar mais atenção, que é onde você vai ver os números e equilibrar naquela técnica que a gente chamou de Robin Hood, né? Onde você tira o excesso em cima, acrescenta a extrusão embaixo, tira a extrusão em cima, acrescenta embaixo e vai equilibrando os números de uma maneira muito com o raciocínio do
eu posso reduzir essa angulação, eu vi na radiografia panorâmica, eu vi na tomografia que eu não preciso dessa angulação, então esse é o número da previsibilidade, uma angulação ali na casa do 1. Por que não 0? Porque o 0 é muito difícil, qualquer tipo de rotação ele vai mudar. Então eu falei para vocês o que é o Robin Hood, é você tirar da onde tem muito e colocar onde tem pouco, né? Então ali, nesse caso, tem uma grande intrusão do dente do lado superior, você pode aumentar a intrusão do antagonista, e assim você consegue equilibrar os movimentos superior e inferior. Então a gente falou sobre isso daí, que eu achei super bacana, espero que vocês tenham anotado essa questão, e esses foram os números da previsibilidade. Então, rotações abaixo de 5, pré-molares e molares, né, abaixo de 5, molares abaixo de 20, e se tiver paralelo na panorâmica, deixa os números até número 1 em angulação. Então, esses são os números. E aí a gente vai ter que entrar nas tabelas de novo, a gente vai ter que analisar cada um desses números. Isso é algo muito importante, isso tem que acontecer fortemente, tá? Para você descobrir onde está o problema, é sempre na ferramenta tabela, o Condé é o doidinho da tabela, porque é nela que nós vemos os problemas e as causas da falta de tracking, ok? Então, olha só, quando você evolui mal, você evolui assim. Então, o que era uma classe 2, ela piorou, né? O que é uma classe 2, ela piorou. Então, a gente já vai ali para os alinhadores adicionais, né? Que eu pedi o adicional do paciente, onde a gente foi entrar ali com elásticos, né? Aí já não tinha mais a questão do siso, mas a classe 2 tinha piorado. Então, a gente fez a correção de clean check juntos na aula 2 desse caso, né? Então, a gente tinha um overjet muito grande. A gente fez a correção dessa maloclusão de classe 2 juntos com vocês, né? E, de novo, mantendo o mesmo erro, que é concentrar os movimentos no quadrante superior. Concentrar o movimento no quadrante superior é um tiro no pé, porque isso reduz previsibilidade, aumenta tempo de tratamento, 61 placas, de cara eu já vi que está super errado. Então, análise de tabela também, a gente comentou na aula número 2 essa tabela, então ela está super errada também, esses pontos aqui, ó, só para uma ênfase aqui, ó. Para que está dando 8,9 graus na região de raiz do 41? Então, 4,1 com 8,9 graus B de bucal é praticamente um risco desnecessário que não precisaria acontecer. Ainda bem que o periodonto suportou, ainda bem que esse tratamento não foi até o final, né? E aí a gente teve que parar, perder o tracking. Então, eu acho que Deus está sempre com a gente, né? Porque se eu fosse realmente expressar esses números aqui, ó, olha esse 24 aqui, ó. Olha a angulação do 24, 22 graus. Então, perceba que no passado, tá, gente, quando a gente não tinha essa aula, era assim que acontecia. Os números ruins passavam e a gente não via. Hoje eu tenho vários alunos que assistem essa aula, e eu acho muito bonito isso, assistem essa aula, voltam a ver os seus clean checks aprovados e falam, para tudo, é alinhador adicional. Agora virou alinhador adicional. Pô, um caninão aqui, ó, olha esse canino horroroso aqui, ó, com 13, 14 com 15,3, o outro lado, 2,5 com 12 graus de raiz. Ah, fala sério, isso aqui tem que parar o caso e fazer alinhadores adicionais, e você vê, mesmo fazendo errado, o caso vai evoluindo, só que foi evoluindo agora, não sei se vocês fizeram a conta, ó, teve o inicial, alinhador adicional, e esse é o segundo alinhador adicional, então, de novo, o caso vai evoluindo muito lentamente, né? Então, a gente foi agora para o alinhador adicional 2, então teve o inicial, o alinhador inicial, teve o alinhador adicional 1, e agora vai para o alinhador adicional 2. Então, a gente está falando de perda de tempo, perda de dinheiro, insatisfação do paciente, uma experiência que não é boa, exatamente para conseguir chegar no resultado. E, de novo, poderia ter economizado a metade desse tempo. O paciente ficou mais de 2 anos de aparelho, né, somando todas as etapas, né, para chegar num resultado que foi esse daqui. Então, olha ali, o mento está forte, então, realmente, a ortognática talvez produziria um outro tipo de resultado, e ela ficou super satisfeita com esse resultado, eu acho interessante mostrar isso. A oclusão que foi estabelecida ali na classe 1 ficou satisfatória, lembrando que a paciente chegou ao seu limite, eu me pus medo nela, falei de extração, falei de ortognática, deu muito trabalho esse caso aqui para se chegar no resultado. Então, aqui em cima, ao inicial, né? Por isso eu peguei as fotos do escaneamento, porque a foto lateral não ficou boa, né? Aqui o clean check que foi o planejado, né? E embaixo o resultado. Mas às custas de quê? Muito trabalho, e a gente está aqui para evitar esse trabalho. Então, a panorâmica inicial e final, então percebo o paralelismo radicular, como ficou bacana, percebo ali a reabsorção radicular, que eu achei nesse caso importante, porque o tratamento foi muito longo, então, reabsorção radicular é proporcional a tempo de tratamento, isso influencia fortemente, né? E a teleradiografia, que essa não mente,
o que a gente conseguiu ali de efeitos dentoalveolares, efeitos na questão do lábio, efeitos na questão da posição dos incisivos. Você vê que o padrão facial se mantém, né, que é um padrão facial de retrodos de classe 2, padrão 2, com uma mandíbula muito forte, né, o paciente braquiofacial severo. Então, trabalhamos dessa maneira, e o que aconteceu? A gente falou sobre biomecânica, a gente vai acontecer a excelência do tratamento, mas às custas de quê? Então, o que a gente fala hoje? Que o sistema, quando você domina, o pilar da biomecânica, quando você domina de verdade, você sai da politicagem de eu vou me chamar Invisalign do Doctor, não, quando você sai dessa politicagem, que é a politicagem que não leva a nada, você vai entender que o seu resultado ortodôntico ele depende desse design do alinhador, mas um design que normalmente, em casos complexos, é um design feio, né? Você trabalha as estratégias, que é o primeiro ponto. Por exemplo, aquele caso não é cirúrgico, é sem extração, isso é subestratégia. Prioridades, primeiro, transversal, depois sagital, depois vertical. Por último, os números da previsibilidade e a ancoragem. É elástico que você vai usar? É um carrier que você vai usar? Você vai trabalhar mini implantes? Qual é a ancoragem que você vai trabalhar? Né? E aí eu respeito a opinião de cada um, porque quando fala assim, ó, dá resultado para um caso complexo assim, assado, para caso de tracionamento, tá? Bom, depende da experiência da ortodontia, a gente não está falando mais sobre alinhadores. E hoje a gente vai falar o quê, gente? Olha, agora começou a aula, nossa senhora, meu Deus do céu, 10 da manhã. Os atátimos otimizados, como lidar com o algoritmo. O Ricardo Barbosa estará conosco lá na sede da Align. Impressionante. Eu já assisti uma aula dele, essa aula dele agora já vi que já vai ser totalmente inédita, né? A gente se encontrou, já se foram em 2 anos, né? Então, vai ser super bacana a gente assistir ele de forma presencial. E eu confesso para você que eu sou fã, sim, de carteirinha. Então, esteja na sede da Align, 6 e 7 de março. Então, vamos trabalhar para a visibilidade? Vamos nos sentir seguro porque nós conferimos o CleanCheck? Então, vamos lá. Vamos junto aqui, tá? Então, a gente falou sobre a importância de um registro de oclusão inicial. Eu vou até lá no grupo. Quem estiver no grupo, presta atenção, quem estiver no grupo, eu vou atrás, já mandei mensagem aqui para a nossa colega para ver se a gente consegue mandar imprimir aquele garfo de avanço mandibular, para ver se a gente consegue disponibilizar para vocês, tá? Que, na verdade, você tem ali aquele garfo, basta fazer o escaneamento dele e você consegue fazer aquilo ali prototipado, tá? Então, isso é bem tranquilo, eu vou providenciar isso para vocês só para quem estiver no grupo de WhatsApp. Quem estiver fora dele, um abraço, é assim mesmo. Então, entra no grupo de WhatsApp, né? Clica no link aqui, eu vou deixar ele aqui nas descrições. Guia de comentários. Você vai escrever cada comentário e você vai ter eles prontos. Esses comentários, eu vou deixar eles no curso presencial. Por que eu não ponho ele aqui no online? Cara, porque não adianta. Eu já fiz isso várias vezes, ninguém vai ler, ninguém vai entender o que está lá. Então, a ideia é você fazer parte da construção. É igual script para conversão de lead, né? Você tem lá o candidato a tratamento ortodôntico, o cara quer comprar o Invisalign de você, aí você passa os scripts. Só que descontextualizados, eles vão te afastar o lead. Não é só para eu ter uma noção, latada. Então, a construção do comentário para o técnico, o script para o técnico, tem que acontecer fortemente, de uma forma a integrar o colega ao sentido que a gente quer passar. Doutora Sirlene, o garfo parece ser o gauge, eu tenho o telefone de quem vende. Por favor, doutora, coloca lá no grupo para a gente. É bom a gente ter essas referências para registro da oclusão inicial verdadeira, né? Relação cêntrica. Posição final, guia de estágios, a estratégia mais fácil. Então, eu vejo colegas até hoje falando, classe 1 com perda do 36, eu vou fechar esse espaço. Cara, é a estratégia mais fácil? Então, de novo, não é uma questão de Invisalign, é você trabalhar a estratégia mais fácil. Errou a estratégia, errou tudo. O nosso curso, ela é focado nesse item 5 aqui, ó. Revisar o CleanCheck em 5 passos, para depois aprovar e se sentir seguro. Esse é o tendão de Aquiles, o item 5º aqui é o tendão de Aquiles. Então, transversal, sagital, vertical, a gente já falou muito sobre isso, espero que tenha ficado claro para vocês. E agora sim, a aula que eu preparei, a hierarquia dos números do Smart Force. Então, isso para mim, obrigado, doutora Sirlene, já colocou lá no grupo para nós, hein? Obrigado. Então, hierarquia dos números Smart Force, o que nós temos como hierarquia número 1? O G6 e os attachments de extrusão. Quando? A partir de 0,5 milímetros. Então, esse aqui é o attachment padrão ouro. Doutor, mas eu tenho uns attachments convencionais que eu adoro. Cara,
Pensa só assim, só falando sobre a tátima convencional e otimizada. Quanto de recurso, quanto de dinheiro, de pesquisa existe sobre as tátimas convencionais? Quanto de dinheiro, existe um departamento chamado P&D, né? Pesquisa e Desenvolvimento. Quanto de pesquisa e desenvolvimento existe sobre esse atátima otimizado? Esse atátima otimizado, eu posso fazer ele no meu consultório? Impossível, não tem algoritmos. Não, mas é a marca XYZ, eu consigo imitá-lo. Não, você consegue imitá-lo fisicamente, mas a biomecânica por trás desse atátima, como que você está fazendo? Ok? Então, eu sempre ressalto esses números aqui. Lá em preferências clínicas, presta atenção, preferências clínicas, você quer trabalhar expansão? Você quer previsibilidade? Cara, você tem que deixar anotado isso aí, ó. Vai lá onde tem escrito seu nome, clica lá, vai em preferências clínicas, né? E lá você vai clicar, ó, vou permitir uma expansão por quadrante acima de 2 milímetros, né? Então, infelizmente, tem que sair, depois assisto o gravado, obrigado pelas aulas, obrigado a você. Esse presencial não consigo fazer, mas assim que tiver outra, farei. Bom carnaval para todos. Eu sei, é complicado ir no presencial, mas vale a pena, gente, vale super a pena. Então, deixa nas suas preferências clínicas destravado o sistema. Porque eu já vi colega, assisti um curso agora, cara, assisti um curso do colega, que ele falou, o alinhador, a via de regra no protocolo da Line é uma expansão de até 2 milímetros. Não é isso que quis dizer. Então, veja bem, você pode expandir o quanto você quiser com alinhadores, tá? Mas se você deixar travado ele, nesse item azul, com certeza você está limitando os resultados, aumentando protrusão, aumentando IPR, aumentando extrações dentárias. Você quer isso para o seu tratamento? Você quer que o cara vire macaco, joga o incisivo para frente? Você quer isso? Então deixa o azul marcado. Você quer trabalhar os atátimos G8, que eu vou falar para você, você quer trabalhar essa parte de expansão de verdade, trabalhe com mais de 2 milímetros. Então, por que o até 2 milímetros é colocado como padrão? A questão é muito simples. Porque se você não sabe fazer expansão, melhor estar freado com até 2 milímetros. Então, se você não sabe ortodontia absolutamente nada sobre expansão, não estudou o sistema Damon, se você tem uma filosofia focada na questão ainda da TWID, que é bem extracionista, se você quer trabalhar fortemente ali um trabalho de Interlande, aquele arco do Interlande, bem contraído, bastante pé. Eu respeito, eu tive aula sobre Interlande também, né, com o Dr. Décio Martins, né, lá em 2000. E tá tudo certo, cara, tá tudo certo. O que eu estou falando aqui? Que eu sou o dono da verdade? Não, eu estou dizendo para você que nós temos que ver se faz sentido ou não trabalhar mais essa parte transversal, essa expansão, e assim desativar os gatilhos que vão trabalhar o próximo slide, que é a expansão. Então, eu gostei muito dessa parte na IDS aqui, que ela fala sobre isso. Para quem acha que a quantidade de expansão é menor que 2 milímetros, está trabalhando com Express, no máximo Light. Doutor, 2 a 4 milímetros, eu já posso pensar no Moderate. Eu tenho mordida cruzada, eu posso trabalhar um transversal acima de 4 milímetros? Exatamente isso, tá? Exatamente isso. E esse slide eu acho super bacana. Por que eu não uso uma tátima convencional? Por conta da mordida aberta posterior. Essa é a causa e a solução da mordida aberta posterior, onde você tem ali, onde você tem placa e a tátima convencional, você tem inclinação durante a expansão. E aí a cúspide disto-palatina, ou a mesio-palatina, elas ficam interferindo. O doutor brilhantemente mostrou para nós sobre a interferência dessa cúspide na ortognática. E como é que os bucomaxilos fazem para resolver esse problema? Chama brocoterapia. O termo é horroroso, mas é o que acontece. Eles pegam uma broca e cortam essa cúspide. E se cortar muito, o que acontece? Hipersensibilidade. E se cortar mais ainda? Endodontia. Então, vamos fugir dessa questão? Vamos. Então, trabalhe o momento, o contramomento, você controla o giro e faz o movimento de corpo. Então, esse é o sistema da tecnologia G8. Eu vou trabalhar a tática convencional, se eu tenho G8, para melhorar a previsibilidade. Então, cuidado com sistemas nacionais, tá? Cuidado com isso daí. Olha lá, por que existe o G8? Para evitar esse problema. Olha lá, mordida aberta posterior. O que está acontecendo aqui? Ó? Gente, isso aqui é nítido. Ó. Mordida profunda, está tocando só na frente. Região posterior, tocando só a cúspide palatina. Como que se evita isso? A aula de hoje é uma aula de attachments. Então, é isso que você vai fazer, cara. É isso. Evite a mordida aberta posterior, estudando quais são os attachments
mais previsíveis. Então, essa é a novidade, né, da questão do G8, que é o chamado de attachment de suporte de expansão otimizada, ou Align Activation. Ele vai estar disponível para pré-molares e molares, e vai estar trabalhando essa parte transversal. Então, olha ali, a partir de 0,5 milímetro, você já tem esse attachment como prioridade. Na região anterior, a prioridade número 1 é a questão da extrusão. Na região de pré-molares e molares, a hierarquia trabalha esse transversal. Por que é prioridade, gente? Por quê? Porque é o primeiro item do checklist de 5 passos. O checklist de revisão de Clean Check 5 passos trabalha o primeiro item, transversal. Então, de novo, o próprio attachment está dizendo isso para nós. Quem é o Condé na fila do pão? Ali na fila do pão. Não sou eu que disse que o transversal é prioritário. Olha aí a hierarquia dos números do Smart Force. Por isso, o transversal é prioritário sobre os outros itens na região posterior. Ok? Então, aí depois entra essa parte de movimento de raiz, e na grande maioria dos casos, anote aí sobre a parte de attachments, na grande maioria dos casos, esse é o principal número que eles erram, que a gente erra, que todo mundo erra, onde a gente esquece que estamos falando sobre movimento de translação em relação ao centro de resistência, então 0,75 de translação em relação ao centro de resistência, ativa esse attachment. Isso é um pouco diferente ali daquele TMA azul e preto, que é o movimento do ápice radicular, tá? Então, isso eu acho interessante, tá? Vocês saberem dessa diferença. Aqui o gatilho 0,75 é sobre o centro de resistência. O outro TMA azul de 4 milímetros é em relação ao ápice radicular. Então, são dois elementos que você deve levar em consideração na hora de estabelecer qual a hierarquia do movimento. Eu realmente vou trabalhar esse movimento mesodistal, vai vir um attachment de correção de raiz, de controle de raiz. Mas a pergunta é, ele é soberano ou, de repente, o que eu preciso é uma expansão, então é prioritário sobre ele, ou uma extrusão, e aí vem o pulo do gato, porque se a extrusão vem abaixo dessa hierarquia, isto é, se o movimento de controle de raiz está acima do movimento de controle vertical, ali de extrusão, de coletor de mordida profunda, você tem que neutralizar esse movimento mesodistal. Então, não é raro a gente reduzir a quantidade de movimentação sagital, reduzir a quantidade de correção de classe 2 em favor do vertical da mordida profunda, por exemplo. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo item. Por quê? É ainda antes da correção da mordida profunda, olha o que nós temos de hierarquia, o próximo item é a rotação. E lá em cima, no slide anterior, se você voltar essa aula, você vai ver, eu falei que você tem rotações até 45 graus como favoráveis. Mas, gente de Deus, como é que você vai girar esse premolar se não tem espaço? Como é que você vai corrigir essa parte de rotações, esse detalhamento, esse refino, se você não tem espaço? Então, 5 graus de rotação, por isso eu coloquei nos números da previsibilidade 4,9 ou menos, para que você deixe, na minha humilde opinião, essa finalização para o estágio de alinhadores adicionais. Tá? Então, se eu tenho que lá, de repente, fazer 45 graus de uma rotação, poxa, isso aí é um dente dentro de uma oclusão, normalmente comprometida transversalmente, no aspecto sagital, no aspecto vertical. Depois você vai fazer um binário nessa região. Ah, não, mas eu quero fazer tudo de uma só vez, eu aprendi isso com o Dr. XYZ. Está tudo bem. Estou dizendo aqui só a minha opinião quanto à previsibilidade, os movimentos serem feitos no seu devido tempo, conforme as prioridades. Transversal, sagital, vertical, dente a dente, e agora a aula de ancoragem para a gente finalizar com chave de ouro. Então, finalmente, chegou no bendito do attachment de extrusão. Já falei sobre o G6 e extrusão, expansão, movimento de controle de raiz, que tem aqueles dois tipos, né, o do centro de resistência e do ápice radicular, que são coisas diferentes, tem que prestar atenção, e falamos sobre rotação, que é o item 4. Cara, então quer dizer que a extrusão de premolares, que é um super ultra mega movimento para ancoragem para a intrusão dos incisivos, que é um movimento fundamental para corrigir mordida profunda, que é um movimento fundamental para evitar mordida aberta posterior, ele está na hierarquia número 5. Então, presta atenção nesse slide, decora, se você quer tratar mordida profunda, evitar mordida aberta posterior, esse é o slide da aula. Esse é o slide da aula. Você tem que neutralizar os demais movimentos, lembrando que transversal é prioritário, neutralizar os outros movimentos e trabalhar esse vertical quando?
quando for a hora. Então, eu vou deixar a rotação ser prioritária em relação à correção da mordida profunda, só se você quiser manter a mordida profunda, abrir mordida posterior, deixar o torque todo horroroso. Então, de novo, neutralize os movimentos que não são prioritários, deixa a hierarquia como forte, grava esse slide, salve isso aqui, para você trabalhar isso aí na parte prática, ok? Então, Power Read brigando com a Attachment, direto Power Read brigando com a Attachment. Minha experiência, ó, pergunta se você realmente precisa desse número aqui, ó, 3 graus de torque lingote raiz. E se pior for, torque lingote raiz com retração anterior. Esse aqui que é um dos piores que eu já acho, porque assim, gente, 3 torque lingual de raiz com retração anterior e ainda tem uma mordida profunda, aqui em Goiás, eu não sei na sua cidade, mas chama vela preta e caixão. Vela preta e caixão, porque você está querendo fazer um monte de movimentos ao mesmo tempo, vela preta e caixão, né? Ou então, latada, não sei qual é o termo que você usa aí, mas é uma latada quando você tenta fazer movimentos simultâneos. Então, misturar Attachment com o Smart Force do Attachment com o Smart Force do Power Read é uma latada, porque você está fazendo uma série de movimentos que o sistema vai colocar o Attachment depois, vai dar um torque ali. A pergunta é, precisa? E se eu diminuir esse número abaixo de 3? Será que esse incisivo não está com rotação? Será que esse incisivo não precisa de extrusão? Será que esse Power Read eu não estou, na verdade, piorando a previsibilidade? Então, eu sou super favorável ao Power Read, desde que esteja muito bem indicado, tá? Então, raramente você vai deixar ele, olha a dica do Condé, raramente você vai deixar ele nos 4 incisivos. Isso tende a desadaptar a perda de track, especialmente se estiver voltado para outros movimentos. Então, só para concluir essa aula de Smart Force, os Precision Bite Ramps não são recursos Smart Force em si, mas podem ser prescritos pelo dentista e são colocados dependendo da compatibilidade com outros recursos. Então, você tendo ali uma coroa curta, você tendo ali um overjet acima de 5 milímetros, eles não vão aparecer, ok? E tendo ali algumas características anatômicas da coroa, ele também não aparece, como, por exemplo, uma rotação muito grande, ok? Então, ele desoclui os posteriores e ajuda na intrusão. Qual é o gatilho para colocação? Intruir o incisivo inferior em 1,5 milímetro ou mais, com certeza ele pode aparecer sim, tá? Se você estiver disponível a isso, eu recomendo em todos os casos, e principalmente na contenção Vivera. Só que na Vivera não se chama Precision Bite Ramps, na Vivera ele chama Bite Ramps. Qual a diferença? Bom, esse aí ele muda em cada estágio da evolução do tratamento. O Bite Ramp é só em canino, ele não muda com o passar do tempo. E na Vivera, ele fica em incisivos ou em caninos, também é uma posição fixa, por isso ele não é chamado de Precision Bite Ramps, ele é apenas de Bite Ramps, ok? Então, em resumo, vamos falar sobre a aula de attachment otimizado? Esse é o slide, cara. Em resumo, vamos lá. P de prioridade. Prioridade número 1, você tem casos de extração, que é o G6, de pré-molares, e movimentos de extrusão em múltiplos dentes. Então, essa é a prioridade número 1. Então, G6 é prioritário, porque é um movimento muito importante, tá? E movimento de extrusão de múltiplos dentes. Então, isso aí excede qualquer outro tipo de prioridade. O P2, suporte utilizado para expansão. Então, não havia isso em 2020. O G8 subiu a prioridade da expansão lá para cima. Então, por que o Condé fala que o prioritário é o transversal? Por causa desse slide, ó. Porque o suporte otimizado de expansão é prioritário sobre os demais itens. Movimentos radiculares, mesodistal, aquele 0,75 em relação ao centro de resistência. Não confunda com o TMA, que é 4 milímetros em relação ao ápice radicular. São coisas diferentes. Mas é nesse momento que você tem que olhar a panorâmica ou a tomografia e perguntar: tá certo isso aqui, cara? Eu preciso corrigir essa raiz? Tudo bem se precisar. Aí é outra história. Mas, realmente, na grande maioria dos casos, não. Então, está paralelo, esse número, esse P3, deve ser praticamente deixado em 0, tá? Dente único, movimentação vertical e rotação. Então, de novo, ó, dente único, vertical e rotação são prioridades em relação à ancoragem para intrusão. Então, de novo, a gente tem aqui um caso onde você tem que pensar muito bem sobre a rotação não ser utilizada na primeira fase de alinhadores. Claro que quando corrigiu a mordida profunda, aí tudo bem. Doutora Denise, por que usar bite ramps no Vivera? É vida. Vivera é vida, doutora. Eu uso em todos os casos, exceto mordida aberta, onde era mordida aberta, tá? Eu sou muito bom para vender a Vivera, cara. Eu gosto demais de Vivera. E no curso presencial, doutora Denise e todos os meus colegas, no curso presencial,
eu vou levar a Vivera, eu vou mostrar para vocês como que vende essa Vivera, tá? Eu vou fazer isso na prática para vocês, e quanto cobrar, como que acrescenta ele, não acrescenta ele na sua precificação, enfim, eu vou mostrar, a gente vai discutir esses fatos. Mas, basicamente, para a sua pergunta o ByteRamp, ele é fundamental para manter a estabilidade vertical. O ByteRamp te ajuda na intercuspidação pós-tratamento, mesmo com a placa, né? O ByteRamp te ajuda na desprogramação da musculatura, porque está tocando só incisivo. Então, o bruxismo é neutralizado, porque agora não tem mais toques posteriores. Isso promove um relaxamento muscular e até na melhora do sono. Então, o ByteRamp é fundamental, ele vem a substituir, com louvor, na minha humilde opinião, as placas de bruxismo. Tá? Eu sei que isso é meio polêmico, eu sei que gente não controla, que não concorda com isso, eu respeito, tá tudo bem, mas eu nunca tive, depois que eu passei a usar o ByteRamp, um paciente ultra mega braquicefálico, super ultra mega bruxismo, ele nunca destruiu a Vivera. Simples assim. E a placa de bruxismo? Sim, ele destrói a placa de bruxismo. Quem tem experiência em ortodontia vê que os pacientes com muito bruxismo destroem qualquer coisa que põe na boca dele. Fica o desafio aí para vocês, põe o ByteRamp, veja como fica depois, tá? Então, o ByteRamp, ele é vida, em todos os casos, por várias razões. E eu vou mostrar para vocês no presencial como que você vende isso, tá? Como que você explica isso. Então, ancoragem com intrusão e Power Read, um torque lingual da raiz. Só que o Power Read, de novo, se você tiver com ele a 3 graus, acima de 3 graus, 3, 3,1, 3,2, 4 graus de torque lingual de raiz, ele vai entrar nos incisivos e vai superar todos os outros ataques. Mas muito cuidado com isso, tá? Quando sempre Vivera nos 2 arcos. Sempre, sempre. Tudo que eu falei, se você colocar Vivera apenas um dos arcos, acabou. Vai por água abaixo. Então, Vivera é sempre 2 arcos. Eu acho que Vivera tem que ser vendido, sim, na consulta inicial. Eu vou explicar isso para vocês no presencial, tá? Porque hoje é a última aula, enfim. O ByteRamp no Vivera vai nos caninos? Aí você fez uma pergunta muito boa, doutora Silva. Ele vai nos caninos, se de repente, por alguma questão, enfim, eu não estou aqui julgando o resultado dos colegas de jeito nenhum, tá? Porque eu já tive casos assim. Por exemplo, o paciente é classe 2 e tem ali o 14 com implante. Então, não há muito o que discutir, né? O paciente vai finalizar a classe 2, ok? Então, você vai pôr em caninos quando você tem um overjet acima de 5 milímetros no final. Pô, Condé, mas o cara pôs esse aparelho para ter overjet de 5. Eu falo, gente, existem casos e casos, tá? Então, existem casos de dente que você movimenta e tudo vai bem. Existem casos de paciente que usa PPR, que usa implantes, então você já não foca muito na parte da excelência da classe 1. Então, aí sim a Vivera seria ByteRamp no canino. Agora, se pensando agora, esquece um pouquinho esse caso esdrúxulo, super, ultra, mega parcial. Aí sim você vai pôr incisivos o ByteRamp, tá? Doutora Luciana, você já percebeu a intrusão dos dentes anteriores com o ByteRamp no Vivera? Na verdade, doutora, eu percebi que quando você tem uma predisposição à mordida aberta anterior, o ByteRamp vai mal. Então, assim, eu uso o ByteRamp na Vivera em todos os casos. Há uma predisposição sobre mordida aberta, aí realmente eu não usaria, porque realmente pode acontecer isso mesmo. Já na mordida profunda é o contrário. Nossa senhora, você pode pôr com gosto, porque a tendência é aumentar a mordida profunda e o Vivera com o ByteRamp vai te ajudar nesse sentido. Doutora Regiane, não entendi do Power Read. Ele é a última prioridade ou, se precisar, ele se sobressai sobre os outros? Sim para as duas perguntas, doutora. Sim, ele em teoria é a última das prioridades, mas como você coloca o número acima de 3, ele pode, não necessariamente, se sobressair sobre os demais prioridades. Isso é gravíssimo, porque aí você não vai ter previsibilidade. Então, quando a gente fala sobre a tática e previsibilidade, a gente tem que decorar esse slide, que ele é fundamental. E, de novo, será que eu preciso dele? Se eu precisar dele, será que eu preciso dele no início ou mais ao final do tratamento? Então, de repente, ali você tem como trabalhar esse momento certo para se colocar o Power Read, ok? Doutora Valéria, paciente com bruxismo, você coloca ByteRamps nos alinhadores durante o tratamento? Ô, louco, com certeza. Eu sou o Condé o doidinho da tabela, mas o ByteRamp ele também gosta muito, tá? Então, assim, eu gosto muito do ByteRamp, eu defendo ele fortemente, especialmente depois do G8, porque no G8 teve essa mudança radical que foi o ByteRamp melhorado, tá? Não sei se vocês sabem, mas ByteRamp, o Precision ByteRamp existe há muito tempo.
Só que agora, em 2020, com o G8, ele teve um upgrade, ok? Onde você tem um estudo mostrando que a correção da mordida profunda aumenta a sua previsibilidade em 30%. Então, cara, 30% para mim é muita coisa. Então, não deixe de usar Precision Bite Ramp como prioridade. Show, pessoal? O que vocês acharam? Me conta. O que vocês acharam? Fala para mim. Doutora Gabriela Prado, eu gosto de te escutar, doutora. Doutora, me conta para mim, o que você achou, doutora? Uma parte teórica pesada, né? Não é? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ô, professor, Oi, tudo bem? deixa eu falar. Cara, você tem cada coisa assim que é impressionante. Fala. Meu Deus, essa do Byte aí, sobre essas pessoas que usam, que tem mordida pesada, puxa É vida, é fantástico. impressionante. E, não, quer dizer, essa é fantástica, né? A sua Ah, que bom, colocação. que bom, Mas você tem que cada coisa bom. assim, cara, que olha, eu vou ter que chegar aí, não tem jeito, não posso escapar. Que bom, meu amigo, Meu fico pai do feliz, céu, obrigado. cada revelação aí, cada que você não vê por aí. Obrigado aí, desculpa aí. A Obrigado, gente não meu amigo, consegue obrigado nem demais. perguntar, que tem que anotar muita coisa. Não, Eu não, percebi, eu percebi. você tá vendo a sua aula, professor? Você tem que pegar e voltar cada décimo de segundo para você pegar. Você Por Eu isso que ela é assisto a mesma gravada. aula em 4 horas, anotando, volta. Dentro da tua conversa, nas entrelinhas, cara, é impossível te acompanhar. Meu Exatamente. Deus. Por isso, nós temos que ir para o presencial, porque lá o ritmo é muito mais devagar. E outra coisa sobre o doutor Birator falou que eu valorizo demais. Eu valorizo o tempo do meu aluno. Eu valorizo o tempo do meu aluno. Se o aluno está aqui, a aula está gravada, sim, pausa, volta, vê de novo e tá tudo bem. Aí achei que era só eu que achava rápido demais. É porque eu valorizo o seu tempo, eu valorizo o seu momento aqui, cara. Isso é importantíssimo. Depois você vai pausar, assistir de novo, aí é beleza, né? E lógico, eu estou lá no WhatsApp, vocês podem mandar perguntas sem problemas. Mas a grande sacada é o quê? É ter conteúdo. Eu estou hoje, gente, numa maratona de assistindo curso, vocês não têm noção. Eu tô em todos os cursos que existem hoje de Invisalign, todos. Eu estou em todos. Sério, cara. Se falar que é curso, eu estou dentro. No gratuito, no pago, eu pago todo mundo. E é impressionante o quanto, às vezes, eu assisto a aula e falo, cara, meu Deus do céu, ele está falando sobre coisas que o meu aluno ia achar muito lento, muito básico, você sai de lá como você entrou, e isso é frustrante, porque, pô, passei 1 hora, passei 2 horas, então, em respeito a vocês, que eu tenho, por exemplo, a doutora Gabriela Prado, ela está em tudo, cara, ela está em todos os cursos, sabe aquele curso do doutor Ricardo que ele vai dar lá, que é fechado? Ela está lá, então, é o mínimo que eu tenho que fazer com vocês, é preparar um material inédito, é preparar um material profundo, que seja pausando depois, assistindo a aula depois, isso é show de bola, mas que seja dessa maneira, tudo bem? Show de bola? Para cereja de bolo, para não despedir de mim, para os caras que aguentam, ó, tem 1 minuto para falar aqui, ó, só 1 minuto não vai dar, aquele negócio da internet lá me ferrou. Mas Essa deixa eu aula colocar isso aqui para presencial, vocês. essa aula presencial em São Paulo, você vai ter uma logo aí, é? Sim, sim, agora dia 6 e 7 de março, em São Paulo, na sede da Line, nós vamos fazer tudo isso que a gente colocou nessas 9 aulas em teoria, nós vamos aprofundá-la, isso é fundamental. Vai lá, doutor, vale a pena, manda mensagem no WhatsApp lá que eu te explico melhor sobre esse curso presencial. Tá. Tudo bem? Acho que essa aqui está muito em cima, vamos deixar para a próxima, né? Ah, não, tranquilo, tranquilo. Eu vou fazer essa aula agora, presencial em março, a próxima vai ser só lá em outubro ou novembro, né? Nem tem ainda a previsão dela, até porque, de novo, existe um trabalho de pesquisa bacana para acontecer. Vou assistir 20 vezes para aprender tudo. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha aqui, ó, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte prática. Tá vendo isso aqui, ó? Power Read. Tá vendo esse Power Read? Olha o torque aqui. Pô, Condé, mas a aula é de attachments, é de recurso Smart Force. Pois é, olha lá, 8.6, deixa eu dar um zoom aqui maior para vocês aqui, 8.6. Então, de cara, eu tenho que perguntar, será que eu quero isso para o meu dente? Olha só, será mesmo que eu quero dar esse torque horroroso nesse dente?
Então, qual é o ideal aqui? O ideal aqui é você primeiro zerar, que esse 8,6 aqui, latada total. E talvez até dar um pouco de torque vestibular, porque esse arraio, ele é um classe 2, né? Então, quando eu retrair esse dente aqui, naturalmente, esse power read aqui está contraindicado, está super errado. Isso porque eu estou dando só um exemplo para vocês, né? Na minha ilusão aqui, ilusão total, eu pensei que eu ia corrigir esse clean check todinho com vocês. Mas o que eu quero dar para vocês aqui? Só essa observação sobre os recursos, né? A doutora Prado perguntou, doutor, eu posso aumentar o tamanho do recorte para botão? Aqui, ó, vocês aumentam a função de aumentar o tamanho do recorte para botão, tá? Então, você, dependendo da posição, ele fica maior ou menor, ó. Então, isso aqui é ou não é importante para colar bem colado um botão? Então, isso é importante sim. Outra coisa, sempre coloca o recorte para botão o mais mesial possível, porque aí o attachment, você vai colocar ele na distal. Então, biomecanicamente, ele fica melhor quando isso acontece, tá? Desse jeito aqui do que o contrário. Outro ponto muito importante. Qual é esse tipo de attachment? Retenção. Qual é esse tipo de attachment? Retenção. E esse aqui? Retenção. É aqui que você aprende muito sobre os recursos Smart Force. Muito mesmo. Eu ainda não fiz, né? Mas eu deveria fazer a correção desse caso aqui, ó. Completamente, o sagital completamente errado, né? Então, assim, aqui está dando tudo errado esse caso aqui, então tem que dividir esse movimento do quadrante 2 em relação ao quadrante 3, né? Depois eu vou fazer essa aula para vocês, e o pessoal que está na turma do curso online, eu vou mandar essa aula para vocês, dessa correção, né? Amanhã mesmo eu já mando essa correção para vocês entenderem sobre os recursos. Preciso ou não preciso desse tipo de recorte para botão? Se fosse uma classe 2 total, ok, mas não é classe 2 total, então eu vou tirar aqui e vou deixar apenas nessa região aqui, tá? Esse aqui, ó, controle de raiz. Cara, clica na ferramenta dente. Então, aula de recursos, na verdade, é uma aula de dente. Por quê? É aqui nos recursos que eu vou pensar, será que eu preciso desses 4 graus aqui? Preciso ou não preciso? Para que tem 4 graus ali, gente? Para quê? Qual o sentido disso? Ah, mas veio no clean check. O verbo é confiar ou o verbo é conferir? Então, confira cada um desses recursos. E agora? Bom, presta atenção. Movimento de raiz, eu deixei ali com 1. Extrusão, 0,8. Qual é o melhor attachment para esse caso? Clique em recurso. Olha aqui que dica bacana. Clique em cima desse attachment. Vamos lá. O software vai nos dizer quais são a partir da... Veja, primeiro eu mudei o número. Eu corrigi o número da tabela. Então, primeiro lugar é isso. Corrija o número da tabela. Espero que você anote isso em algum lugar, que isso é tão importante. Nossa, essa é a parte mais importante de aula de attachment, é prestar atenção na tabela. Então, primeiro corrigir a tabela. Corrigir 100%? 100%. Agora você vai clicar, pega na parte de recursos, clica com o direito em cima aqui do attachment e pergunta: qual é o attachment mais importante para esse caso? É o controle de raiz? Mas nós já mexemos nesse número. É retenção? É rotação ou é extrusão? Se você esqueceu, sem problemas, volta para a ferramenta dente, clica em cima dele e veja, ó, eu tenho uma extrusão pequena? Sim, para canino isso aqui é uma extrusão pequena. Eu tenho uma rotação? Eu tenho que perguntar, será que eu preciso dessa rotação? Então, olha lá, preciso, porque se eu tirar a rotação, olha lá, ele vai ficando cada vez mais feio. Então, sim, eu preciso de uma rotação nessa região, talvez até mais do que 6 milímetros, ó, talvez 12 milímetros fique uma medida melhor do que estava antes. Então, qual é o recurso que vai aumentar a previsibilidade? Extrusão, controle de raiz ou rotação otimizada? Então, presta atenção. O software faz o melhor por você, mas o verbo é conferir. Como o verbo é conferir, esse caso aqui, o melhor para ele, uma rotação de 12, é esse aqui. Pronto. Esse é o melhor attachment para esse caso. Por quê? Porque, de novo, rotação nessa magnitude é muito difícil. Extrusão de 0,8 é fácil. E uma pena, meus amigos, mas eu queria falar isso aí de cada dente, de cada região de vocês, mas o nosso tempo se esgotou. Que pena, que pena. A doutora Gabriela está anotando ali. Por quê? Porque ela é a futura presidente mundial da Invisalign, né? Então, a doutora, eu admiro muito ela, tá, gente? Eu admiro muito ela. Mas é isso aí, gente. Não dá tempo da gente falar. Queria agradecer demais vocês por estarem aqui comigo. Queria agradecer demais vocês pela paciência de receber as minhas mensagens. Eu mando mensagem, muitas das vezes a pessoa nem responde, e eu sei que ela vê,
e eu sei que ela quer continuar recebendo as mensagens. Por quê? Porque está na correria. Eu sei que a correria do dia é assim mesmo, tá? E obrigado pelos feedbacks. Eu acho que essas 9 aulas foram 9 aulas baseadas nas dores dos nossos colegas, e eu vou mandar de novo, sim, eu vou mandar de novo essa aula número 9, né? As outras aulas eu peço para vocês entrarem no grupo, tá? Embora eu estou vendo se eu preparo esse material todo e deixo ele lá na minha futura landing page, né? Todo mundo acha incrível, fala assim, Condé, mas eu vou pagar onde o curso? Cara, na minha conta. Não, mas não tem assim um site de Hotmart, não tem uma plataforma, não tem umas 15 funcionárias para cuidar de mim. Cara, se eu fosse colocar pessoas intermediárias nessa história, aí, cara, o curso ia custar 10 mil. Então, não vale a pena. É melhor você cobrar lá 1.500 e fazer essa gestão dos custos. Quando vocês estiverem no curso presencial, deixe só no presencial, eu vou poder explicar um pouquinho mais sobre o modelo de negócio de vocês. É muito provável que você tenha funcionários subutilizados e você tem que aumentar essa produtividade deles. Você tem que estabelecer metas, como que você cobra metas, como que você monitora isso. No curso presencial a gente vai ter isso. Isso que eu fiz hoje, do clicar em cima do atático otimizado e estudar qual é o melhor atático otimizado, eu vou fazer sentado ao lado da doutora Gabriela, sentado ao lado dos outros doutores que adquiriram o curso. Por quê? Porque não adianta eu falar. Eu tenho que conferir você fazendo. É diferente, é muito diferente. Porque lá você, do meu lado, normalmente fica um pouquinho nervoso, então aí você vai prestar mais atenção, não vai ter celular do seu lado, não vai ter marido, não vai ter paciente enchendo o saco, você vai estar concentrado. Doutora Roberta, convido fortemente a estar lá com o seu notebook. Qual notebook? Qualquer um que tem internet. Basta ir. E o mouse. Gente de Deus, mouse, isso aqui é dignidade, tá? Então não é para usar o pad ali de jeito nenhum. E prepare, gente, teremos muitas boas surpresas. Essa é a última aula, então, mês de março eu vou me concentrar nos alunos, curso online, curso presencial, 100% de dedicação. Mas em abril, teremos novidades. Em abril, teremos novidades. Espero que vocês entrem no curso, não saiam do grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp não tem custo. Gratidão demais, doutora Laura, pela paciência. Vamos tirar uma fotinha final aqui, que são os heróis da resistência, e eu quero publicação, eu quero post, deixa eu ver quem que fez post aqui para mim aqui, ó. O pessoal fica marcando eu errado aqui. Doutora Giovana, bacana demais. Doutora Gabriela Prado, sempre, eu sou fã dela, viu? Doutora Luciana Gonzaga, doutora Patrícia, doutora Dione, CDC. Doutora Patrícia, show de bola. Doutor Vitor, obrigado por todos vocês que compartilharam aí. Vamos abrir as câmeras, fazer uma fotinha. Doutora Silvia, doutora Laura, doutora Patrícia, doutor Carlos Alberto, doutora Silvia, quanto tempo? Doutora Paula, doutora Mariana, obrigado por todos vocês estarem aqui. E agora a gente vai concentrar para um foco total na questão dos alunos. Obrigado, tudo foi ótimo, tudo foi muito bom. Deu trabalho pra caramba, mas ficou um material, como disse o doutor Ubiratã, que você pausa, você volta, você vê de novo, aí no final você passa, fala assim, não, agora o Condé ele fala rápido demais. Não, é que eu valorizo, às vezes eu falo rápido demais, né? Mas é que eu valorizo o seu tempo. Eu quero que você realmente saia daqui dizendo, cara, cliquei em cima então cliquei com direito em cima do attachment. Eu vou pensar em qual otimização eu vou trabalhar no dente, conforme a ferramenta tabela? Sim. Peraí, Condé, não anotei não, peraí. Volta essa aula, vê a parte que eu falei, e aquele raciocínio você faz para todos os attachments utilizados em todos os tempos, em menos de 10 minutos, se você trabalhar isso aí na aula apreciada. Doutora Dione, os posts, as músicas do CDC. Exatamente, doutora, tem que ser isso daí mesmo, é rock and roll na veia, antes do Condé, depois do Condé. Obrigado demais, gente, valeu, vamos fazer um sinal de joinha aí, valeu demais, deixa eu bater uma foto com vocês, em 3, em 2, X... Aê, beleza, beleza demais. Muito feliz, gente, muito feliz. Obrigado, feriado de carnaval aqui, vocês aqui firme. Doutora Roberta, eu vou cuidar de você, doutora Roberta. Você está, eu estou de olho em você, viu, doutora Roberta? Se você não leva o mouse para você ver o tanto que eu vou ficar chateado com você lá. Eu levo o mouse, viu? Nos vemos. Eu vou levar 2. Já estava Leva o mouse.
Perfeito. Levar O importante é o dois. notebook, o mouse, e prepara, porque a gente não sai do jeito que entrou. A gente não sai do Vou jeito que rever entrou. todas as aulas. Reveja todas as aulas. Por que essas aulas? Por que essas mentorias? Elas são um preparo para o curso. Então, eu imagino que alguém que vá para o curso, sem nunca ter visto essa pegada do meu, cara, aí é o choque, né? Então, não é legal, não. Então, assistam essas aulas, adquiram os cursos. Adquirindo o curso presencial, você já tem essas aulas. Adquirindo o curso online, você também tem essas aulas. Assistam ela. E aí, para sempre, tá? Não tem, assim, um período. Por isso que eu não uso Hotmart, tá, gente? Porque Hotmart, além de cobrar 10%, e ser uma plataforma muito complexa para o aluno, na grande maioria das vezes, ele tem validade de 6 meses, validade de 1 ano. Poxa, cara, eu não tenho casa de ortognática, mas um dia eu vou ter. Então, por que não ter essa aula salva? Por que não ter esses detalhes do doutor falando para você assistir depois? Isso é super bacana. Show de bola? Show. Valeu demais, valeu demais. Então, show de bola, tamo junto, valeu demais, tamo junto. Vamos falar sobre vendas, sobre marketing, Tati, nossa senhora, vamos falar sobre tudo, gente, valeu demais. Um abração para vocês. Bom Tchau, feriado. prof. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, doutora. Tchau. Valeu.